Uau. E foi aí que eu entendi que é a mentalidade de quem vence. Você sente prazer na preparação, sente prazer no aprender, sente prazer no trabalhar, porque você em algum momento vai ter que fazer uma reprogramação do teu cérebro. Os caras que mais prosperam, mais avançam, eles trabalham a sua mentalidade. E aí nesse processo, eu vendi em 2 dias 1.800.000 reais. Uau. Sem fazer nenhum vídeo editado, sem fazer Tudo nada. in natura, pegando o telefone e mandando bala. Eu faturei mais de 10 milhões de digital só com o iPhone, sem editar vídeo. Quando tu é muito rico, é isso mesmo. As pessoas não têm de onde tirar, elas vão querer tirar de você. Lógico. Porque o teu estado emocional tá positivo e tu tá com aquela confiança. Mas quando elas estão dando errado, você também tende a piorar. Também, Isso é chamado de impulso. E esse fenômeno, que é de uma base psicológica das pessoas, ele acontece no mercado. Então as ações que mais subiram, elas tendem a continuar subindo, em período de 3 a 12 meses para frente. E as ações que mais caíram, elas tendem a continuar caindo, um período de 3 a 12 meses. E é bom a gente estar falando isso aqui, porque ter sucesso no mercado financeiro num horizonte de 1 ano é uma técnica. Ter sucesso num horizonte de 10, 15, 20 anos é uma outra técnica. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da MinaCast. O episódio de hoje traz uma pessoa que é uma fera, eu ia falar celebridade, mas ele não é celebridade, de longe ele é uma celebridade. Ele é um fera naquilo que faz, é um irmão querido. Então já vou dar um spoiler para vocês aqui. Ele é formado em administração com MBA em finanças pela IBMEC, tem 25 anos de mercado, ele é mestre de finanças pela Universidade Sorbonne de Paris. Ele tem mais de 53 mil alunos, criador do método Ganhos Explosivos. Ele é marido da Rai e pai da Olivia e um servo fiel de Deus. Recebam com muito carinho meu querido amigo e irmão Ulisses, grande brother. Junto, irmão. Obrigado pelo convite aqui. Eu vou me segurar aqui para não rir, porque a gente tava rindo tanto aqui antes de começar. Cara, mas entrei no robótico aqui falando. É uma satisfação, irmão, estar aqui contigo. É sempre um prazer estar com você, com a tua família. Tu me ensina muito. Eu aprendi com o pastor Renan que a gente tem que andar com pessoas que constrangem a gente a ser melhor. Amém. E você faz isso por mim, tá? Ô, meu irmão, e você comigo, cara. A tua humildade me ensina muito. A tua humildade, o teu jeito de lidar com pessoas. Se você conhece o tio aí pelas redes sociais, o dia que você encontrar esse cara, você vai conhecer a humildade andando por aí. Esse é o cara. Bom, não dito por mim, mas por um monte de gente da internet que conhece bem ele. Ulisses, bom, a gente está aqui para a galera te conhecer no MinaCast. Eu quero muito que as pessoas te conheçam por ângulos que talvez você não tenha falado em algum outro podcast ou talvez pela internet. E eu queria começar te fazendo uma pergunta aqui. Antes de falar de mercado financeiro, eu quero entender de você, de onde você veio. Eu quero que você diga o que te move como pessoa e revelar o que você tem construído por isso. Fala um pouquinho disso. Perfeito. Eu sou Ulisses Dias, Francisco Ulisses Dias, na verdade. Eu sou gaúcho, moro no Rio nos últimos 40 anos. Quando eu nasci, descobriram que eu tinha só um rim. E aí a gente teve que vir aqui para o Rio de Janeiro. Quando a gente vai vendo a nossa história... Só tem um mesmo? Quando a gente vai vendo a nossa história, a gente vai descobrindo outros ângulos da nossa história, né? Hoje eu desconfio que minha mãe veio atrás do meu pai aqui, que ele devia ter umas outras namoradas no mesmo período. Porque no dia que eu nasci também, minha mãe descobriu que meu pai tinha tido uma outra filha fora do casamento, aqui no Rio de Janeiro. E isso gerou uma separação e eu sofri uma alienação parental até os 10 anos. Só conheci meu pai quando eu tinha 10 anos, eles viviam afastados, eu não sabia assim, nem como é que era o rosto. Apesar de saber que ele era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E aí com 10 anos eu decidi trocar essa situação e acessei ele, né? E aí foi um relacionamento muito frio nos 5 primeiros anos e eu vivia numa escassez muito grande, porque ele pagava uma pensão de um salário mínimo para minha mãe durante esses 12 anos iniciais aí, por causa desse conflito matrimonial. Então, olha a recomendação aí. Cara, se tu separar, não separa, mas se separar, não envolve o filho no meio dessa história não, porque gera sequelas. E aí, nesse processo, quando eu tinha ali uns 13 anos, meu pai falou assim, cara, não dá para conversar com tua mãe. Então eu vou começar a te dar o dinheiro aqui e tu resolve as coisas. E aí eu subi de patamar. Era nível assim, cara, vamos na Centauro? Compra aí o que tu quiser. Aí eu compro um tênis. Ele falou, não, compra o que você quiser. Aí ficar tipo 7 horas no shopping comprando. Caramba, que loucura. Comprar 10 tênis. Do zero pra... Muito rico mesmo, tá ligado? Uhum. Eu devia ganhar tipo 50 mil de mesada com 15 anos.
Caraca. Loucura. E nesse processo, como eu era muito escasso, eu tinha muito medo de voltar para essa situação de luz cortar no dia 25, não ter comida, ter que comer pão e leite nos últimos 5 dias do mês, oficial de justiça vindo na tua casa penhorando as coisas. Caraca, que doido. Por causa de dívida. Não ter calça para ir para a escola no dia frio, ter que passar frio mesmo. Então, esses perrengues marcaram muito. E aí, hoje, com 40 anos, eu tenho maturidade para entender que eu queria criar conexão com meu pai. E eu, como meu pai trabalhava muito e era muito ligado em negócios, eu achava que se eu soubesse muito de negócios, ele ia prestar atenção em mim. Então eu falo que toda pessoa na internet, ela é fruto de um trauma. Uau. Então, Nossa, por isso que desde cedo eu comecei a ler livros e investir no mercado financeiro, porque meu pai também falava para não trabalhar. Ele falava assim, cara, não trabalha não. Não trabalha não liga para isso não. Ele sempre falava essas coisas. E aí, nesse processo, eu comecei a estudar mercado financeiro naturalmente. Era o assunto da minha casa, sempre falar de negócio. O meu pai era do tipo que ele chegava no restaurante, já queria saber quanto é que o restaurante faturava, quanto é que o garçom ganhava. Hein? Cabeça de empresário, né? Exato. E aí teve um dia que eu perguntei assim, pai, o senhor não se diverte não? Tudo que o senhor faz é para aprender alguma coisa ou para ganhar dinheiro? Ele falou assim, não, mas a minha diversão é essa. Uau. E foi aí que eu entendi que é a mentalidade de quem vence. Você sente prazer na preparação, sente prazer no aprender, sente prazer no trabalhar, porque você em algum momento vai ter que fazer uma reprogramação do teu cérebro. Porque o cérebro criado pela televisão fica parado aí e vê a vida acontecer aqui na tela. Exatamente. Só que você tem que ser um agente de transformação, você tem que ser uma pessoa que lidera um movimento. E aí nesse processo, acabei conseguindo entrar na faculdade com 15 anos, mas aí eu fiz o segundo grau em 2 dias, irmão. Olha que loucura. Sério, brother? Caramba. E aí era uma época que eu não sei se dá para fazer hoje em dia, mas dava para fazer. Aí entrei na faculdade oficialmente com 16, tive que esperar ali um período legal para entrar. E aí com 20 anos eu estava formado, eu era o mais novo da faculdade. Aí como meu pai falava para não trabalhar, ficava só investindo dinheiro mesmo e lendo. Tive muito tempo para ler. Com 23 anos já tinha terminado o MBA. Já operava no mercado americano, operava no mercado brasileiro. Uau. Eu me lembro que meu pai, quando eu fiz 14 anos... Você pegou então a Bolsa do Rio aqui ainda, em operação? Não. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe ela ficou grávida. E foi mãe solteira de uma situação lá que ela viveu. E aí ela começou a me treinar para eu poder levar ela para a maternidade na hora que a bolsa estourasse. E eu morava lá no final do Recreio, que é muito longe aqui. É tipo, morar em Alphaville e estudar em São Paulo. Aí, naquela época, dava para dirigir sem carteira. Então, eu comecei a ter carro, e andar na rua de carro com 14 anos. Ou seja, muita independência desde cedo. Aí, quando deu 18 anos, meu pai chegou e falou assim, cara, toma essa Mercedes aqui. Aí, como se chegasse na Mercedes e tu com 18 anos ganhasse a Mercedes mais top, a que tu quisesse. Que doido, hein? E aí, chegou 3 meses, ia pra faculdade. Cara, o pessoal fala assim, caraca, o maluco tira muita onda. Só que chegou o IPVA pra pagar. Porque meu pai dava as coisas, mas ele falava assim, tu tem que pagar também as coisas. Aí, quando eu vi aquele IPVA, irmão, eu falei, caraca, não dá não. Vendi o carro, botei no mercado, voltei a andar de Palio. Eu andava num Paliozinho. Pô, que diferença, hein? E aí eu virei lenda na faculdade. A galera falou assim, irmão, tu tinha a Mercedes mais braba, tu vendeu a parada que eu tava andando de Palio aí. Caramba, cara. E aquilo foi muito bom porque foi mais uma vez uma reprogramação de mente. E hoje, olhando para trás, valeu muito a pena aquilo. Porque como Eclesiastes fala, né? Cada coisa tem o seu tempo. E aí o meu irmão, Cris, ele falava assim, cara, o bom da vida é evoluir. O problema é que meu pai, ele bota a gente sempre no topo, já de primeira, e a gente perde esse gostinho. Então uma das frases mais famosas aí que o pessoal me cancela, isso aqui com certeza vai gerar um outro cancelamento, que é o seguinte, uma das maiores frustrações que eu tive foi eu não poder ter comprado a minha primeira casa, meu primeiro carro, eu ganhei todas essas coisas. Uau. Porque você, estava me contando aqui, começou a trabalhar com 9 anos. Então você pôde conquistar as tuas coisas. Você construiu essa autoestima de que eu fiz pelo meu braço, eu mereço isso aqui. Então, ninguém vai ficar com pena de mim olhando para minha história, mas isso é um desafio que você tem que desenvolver. Sim. E aí, nesse processo, eu fiquei nessa história até os 32 anos. E aí, como eu pensava assim, cara, nunca vou ser mais rico que meu pai.
que era a minha única régua de comparação. Mas o meu pai tinha conhecido 40 países. Eu falei assim, então antes de casar eu vou conhecer 50 países. Então o meu foco, dos meus 25 a 30 anos, era viajar o mundo. Uau. E eu gostava muito de hotel e restaurante Michelin, estrela. Então eu pegava as minhas namoradas, ia para os Four Seasons do mundo inteiro, nos melhores restaurantes todo dia. Vida de cinema mesmo. Toda essa vida que os caras do digital hoje vivem, eu vivi isso em 2010, Caraca. com 25 anos, sem ter que dar satisfação para ninguém. É por isso que hoje, um dos posicionamentos que eu tenho é o seguinte, eu nem me chama para jantar. Não me chama. Se tu quiser encontrar comigo, me chama para tomar café e almoçar, porque de noite eu quero estar em casa com a minha família comendo comida caseira. Ou seja, o verdadeiro ouro que você descobriu. Que tem a ver com o que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast. E os meus amigos que gostam de mim, eles falam assim, cara, tu deu a volta no mundo da riqueza, porque tu fez tudo e voltou pro simples, que é fazer a minha caminhada de 20 km por dia, comer a comida caseira e deitar e ver uma série com a minha esposa no final do dia. Uau. Esse arroz com feijão, irmão, é o maior ouro que existe. E outra coisa que eu aprendi na igreja, na Bíblia, é o seguinte, quando nada tá acontecendo, isso já é um milagre. Por quê? Porque tem gente que tá tendo que voltar para casa porque a casa teve enchente, porque o teto caiu, porque alguém tá no hospital e tu não pode estar tranquilo em casa. Uau. Enquanto nada tá acontecendo, quer dizer que tá tudo certo e tu pode relaxar, desfrutar. Cara, que incrível. Aí, quando eu tava com 32 anos, a minha vida era, operar, ir pra praia, ficar lendo livro, viajar. E aí eu falei, caraca, essa vida aqui vai dar ruim, irmão. Porque ela tá meio vazia. Eu só olho pro meu umbigo. E eu sempre fui muito de estudar sobre autodesenvolvimento, filosofia, psicologia. Eu já devo ter lido aí mais de 1000 e poucos livros. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a falar na internet. Mas foi muito natural, porque eu não sabia que dava para ganhar dinheiro. E aí eu botei uma caixinha de perguntas e eles perguntaram. No dia seguinte eu faço uma pergunta sobre investimentos. E perguntaram de novo. Uau. E depois daquele dia, eu nunca mais parei de postar nos últimos 9 anos. Cara, que maneiro, hein? E eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro. Eu sou apaixonado por falar de investimentos. Você investia pra você, pegava a tua grana, fazia o dinheiro girar. Exato, já tinha liberdade financeira para meus netos nesse momento. E aí eu comecei a falar, e a galera via muita verdade nas coisas que eu falava, muita sinceridade. E aí, como eu era muito tímido, eu já devo ter lido Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, cara, mas 5 vezes, 10 vezes. Livro excelente. E aí eu falei assim, cara, eu não sei nada de marketing, mas eu entendo de pessoas. Então, toda aula que eu fizer, eu vou dedicar ao Léo, eu vou dedicar ao Antônio, ao José, ao João, à Patrícia, à Raquel. E aí comecei a fazer isso. Nesse processo, eu enchi 24 grupos de WhatsApp. Uau. Das pessoas que te seguiam, te acompanhavam. E eu deixava os grupos abertos, das pessoas perguntando e respondendo. Tudo isso sem saber que dava para ganhar dinheiro. Até que um dia eu conheci um cara chamado Ryan, que as pessoas devem conhecer. Ryan dos Santos, pô. E aí ele mostrou para mim que existia uma coisa de monetizar o teu conhecimento. Então foi ele que abriu a minha cabeça para esse assunto. E ele é um dos melhores para fazer isso, ensinou muita gente. E aí nesse processo, ele me deu uma mentoria que, assim, sou muito grato a ele, porque ele realmente se mudou pro lado da minha casa. Cara inteligentíssimo. Para acompanhar tudo que eu fazia. Me tirou de algumas armadilhas que as pessoas queriam se aproveitar. E aí ele falou assim, cara, lança o curso. Aí, 1 ano depois que eu comecei a fazer conteúdo, eu marquei de fazer a minha primeira abertura de turma. Eu não tinha aula gravada nenhuma. Eu falei pra galera, ó, não tem nenhuma aula gravada, mas a gente, a partir da próxima semana, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai se encontrar e eu vou fazer um MBA para vocês de finanças, baseado no que vocês precisam aprender. E aí, nesse processo, eu vendi em 2 dias 1.800.000 reais. Uau. Sem fazer nenhum vídeo editado, sem fazer Tudo nada. in natura, pegando o telefone e mandando bala. Eu faturei mais de 10 milhões de digital só com o iPhone, sem editar vídeo. Uau. E aí, caraca, mano, nesse processo, eu entendi. Pô, esse negócio é maneiro, dá pra ganhar um dinheiro aqui, legal. E aí eu me apaixonei. Eu falo que hoje em dia eu tenho 2 objetivos. Tanto fazer essa empresa dar certo, porque tem muita gente hoje que vive dela, mas também botar meu nome para chegar nas pessoas que precisam. Porque a minha ideia principal quando eu comecei o canal é porque eu tinha um amigo médico
cardiologista, e eu via que ele investia muito mal, cara. Eu falava assim, cara, eu vou direcionar isso aqui para essa pessoa, para o médico que está cansado de ser enganado pelas instituições financeiras, que paga altas taxas, que não tem resultado e acaba virando escravo do trabalho porque não consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então eu fui batendo nisso, e aí eu vendia um encontro individual comigo. Primeira vez que eu vendia, eu fui lá no topo do Empire State Building, falei assim, ó, tô no topo aqui do mundo financeiro para te chamar pro topo da cadeia alimentar, que é a minha mentoria. Uau. Vendi tanto que eu tive que ficar uns 3 meses fazendo 3 atendimentos por dia para terminar a fila. Individual? Individual. Caraca, isso é doido. Que loucura. Não, isso aqui é a grande fórmula para o sucesso. Porque nessas 100 mentorias individuais, eu mapeei tudo que as pessoas precisavam saber sobre o investimento e eu comecei a entender as dores do meu cliente. No comportamento. Exato. Mas hoje, o que as pessoas querem fazer, Léo? Elas querem escala. Eu fiz tanta mentoria que quebrou a cadeira que eu sentava fazendo isso. De tanto que eu fiquei com o isco do meu glúteo, do meu bumbum, naquele ponto. Quebrou a cadeira. Caraca. E aí, naquilo, eu entendi as dores, entendi os sentimentos, a cadência. Pô, masterizei o assunto. E aí os treinamentos eles começaram a vir em cima dessas dores que eu tinha identificado. E aí, nesse processo, comecei a ver uma gratidão muito grande. E o ponto mais emblemático foi que um dia uma pessoa ia se matar. E falou assim, Uli, a última pessoa que eu quero falar é contigo. E aí eu convenci essa pessoa de alguma forma, orando, é claro, né? Porque eu não podia fazer nada. Aí ela tomar um outro caminho. Eu me lembro que era uma sexta-feira, 6h30 da noite. Eu chamei a minha esposa no quarto. Falei assim, amor, vamos orar aqui por essa pessoa porque ela tá precisando muito, né? E aí isso aconteceu uns 5 anos atrás. Aí ela, esse mês passado agora, me mandou uma mensagem. Aí eu quero voltar a ser teu aluno, que minha vida agora tá dando certo e tal. Cara, que maneiro. Então, a gente tem a oportunidade no digital, através da prestação de serviço, conhecer as pessoas, de ver pessoas que eram improváveis e aí encontraram um rumo com a tua ajuda para você botar elas numa vida melhor. E aí teve uma transformação também, porque em algum momento nessa jornada, Léo, eu entendi. Isso aconteceu depois de um dia que eu tava chorando. Já chorou de tanto trabalhar? Nunca, de tanto trabalhar. Tava chorando de tanto trabalhar lá. 2h. Aí minha esposa falou assim, pô, tu é muito bobo. Tu se acha inteligente, né? Mas tu trabalha na força do teu braço. Tu tem que trabalhar no plano de Deus. Porque aí, 2h, a mulher manda essa pancada. A mulher sabe. Agora entendi porque tu chorou, hein? Não, eu tava chorando de cansado. Aí depois que ela falou isso, eu falei, caraca, o pior é que ela tá certa, irmão. E aí, a partir disso, eu comecei a falar em todo o conteúdo meu, no final, olha, a presença de Deus é a coisa mais valiosa do mundo. E o grande risco é você se distrair com as coisas do mundo e não entender que é isso. E nesse processo eu comecei a entender que o meu canal serve para atrair as pessoas porque elas querem o ouro do mundo, mas eu entregar o verdadeiro ouro que é a presença de Deus. Uau, que louco, né? E isso não custa nada, é de graça. Olha que louco, cara. Olha, Ulisses, quando você fala da tua jornada, da onde você saiu, o que você viveu, e quando eu começo a olhar a vida dos empresários, né? E você que é empresário, ou você que está querendo montar um negócio, quer ganhar dinheiro, isso é lícito, é muito bom, mas entenda com quem já viveu tudo isso e hoje olha e torna porque é mais importante, que é o que eu falo, felicidade é esticar a mão e tocar no essencial, a família. Depois de você ter vivido tudo isso que você viveu, você entendeu que a felicidade está no simples, né? Ser feliz no hoje, no agora, com aquilo que a gente tem, né? E o que você falou que é muito interessante é que se nada está acontecendo, cara, já está acontecendo algo muito bom, porque tem pessoas nesse momento que estão no hospital, pessoas que estão morrendo e a gente está aqui bem, né? Cara, que incrível, irmão, tua trajetória até aqui. Mas, cara, essa do cara que ia se matar é muito maneiro, hein? Ele virou teu aluno, de novo voltou? Voltou, e assim, a pessoa estava com um problema emocional muito forte, né? E aí eu entendi, ao longo desse processo, hoje em dia está desatualizado, acho que eu estou com mais de 90 mil alunos já. Ah, é? Tá desatualizado? Só esse mês eu fiz 10 mil, 10 mil alunos. Eu entendi que muita gente vem atrás de mim não porque quer entender mais de investimentos, mas porque existe uma lacuna na sociedade hoje, Léo, que é a falta de pai. Parece que mais de 40% dos nascimentos depois da pandemia vieram de pessoas com pai ausente ou sem pai. Sim. E as pessoas, elas querem uma figura que traga segurança, que traga força, que traga clareza para elas. Eu, como cresci sem pai, eu sei que isso é verdade. Eu vivia isso.
Aí... Você mapeou isso e entendeu ou foi estudando, conversando com a galera, você percebeu isso? Os seus alunos? Eu fui estudando e mapeando. E aí então eu vi que o que eu entrego não é o conteúdo. Isso aí é só a fachada. Mas eu entrego mentalidade, eu entrego princípios, valores. E da onde que eu venho tirando isso? Da Bíblia. Uau. Tá então, de graça aí pra você. Hoje eu falo, cara, o lugar que eu mais aprendo não é Sorbonne, não é IBMEC, todo respeito a tudo que eu aprendi lá, mas é dentro da igreja com o pastor Renan. Uau, que bacana, né? Que legal. O pastor Renan é muito bravo, irmão. Caraca, aquele cara é fenomenal, a família né? dele é muito maravilhosa. Muito usado por Deus, né? E quantas superações ele também teve, né? Para chegar onde chegou e tem sido muito usado. Tiuli, quando você começou a investir, as pessoas ao seu redor entendiam o que você estava fazendo? Ou você era estranho da turma, o estranho da tua família? Porque quando você começou a investir, se falava muito pouco em investimento. A gente não tinha essa popularidade toda com a internet. Como é que foi para aquela galera ao teu redor? Pô, foi uma guerra, porque na minha família eu fui o primeiro a investir em renda variável. Meu pai era muito inteligente, mas ele tinha pouca instrução técnica. Inteligência para os negócios, exato, né? Não para finança. Eu falava pro meu pai assim, cara, como é que o senhor consegue ser tão sábio? Vou contar a história do meu pai aqui, para tu entender o tamanho da sabedoria dele. Eu vi uma vez que você colocou as 7 coisas que seu pai... 7 ou 10 coisas que seu pai te ensinou. Achei incrível, Exato. Incrível. Teve uma vez que uma mulher processou ele. Processou algo trabalhista sem razão, porque ele tinha uma política lá de fazer tudo certo, né? Aí ele falou assim pra mulher, pô, mas eu te dei uma casa. Ele gostava muito de dar casa pras pessoas. Sério? É. Pô, que maneiro. Mas eu te dei a casa, tu tá me processando. Ela falou assim, mas seu Francisco, eu não tinha de quem tirar. Era do senhor. E aí, ele contando essa história rindo, né? Falou assim, cara, quando tu é muito rico é isso mesmo. As pessoas não têm de onde tirar, elas vão querer tirar de você. E se tu não aprender a perder, a tua vida fica amarga. Aham. Uau, que sabedoria, hein? É. Saber lidar com aquilo que ele não tem controle. Exato. Então, tu entender que uma vez que tu é muito abençoado, irmão, tu vai virar alvo das pessoas. Só que enquanto você tem consciência clara do tamanho da tua bênção, pode tirar, porque o mais importante ninguém tira. Exatamente. A conexão com o abençoador, né? Exato. E aí, nesse processo de sabedoria, ele tinha muito medo de eu me envolver com o que eu combato, que é tipo day trade, as pessoas que perdem tudo no mercado. Ele não entendia que existia um outro mundo disso. Ele tinha o entendimento inconsciente. E aí, ao longo do tempo que ele foi ganhando dinheiro, ele foi comprando imóveis, porque era a única coisa que ele sabia fazer. E era bem sucedido, porque acabou comprando Zona Sul aqui, Barra, cresceu muito. Então o feedback que a realidade dava para ele era muito bom. Mas eu enxergava algo maior. E aí nesse processo, ele desestimulava muito. Tanto que quando chegou ali 2013, ele me deu um prédio para eu fazer para ver se me tirava dessa história de mercado financeiro. Tu construiu do zero um prédio? É. Maneiro. Eu acho que foram 5 ou 7 mil metros quadrados nesse prédio. Eu te falei que eu também construo? Bom, né? Construo louco. É. Tu vai me chamar de maluco aqui. Então, aí nesse processo, eu me lembro que eu investia 300 mil reais por mês nessa obra. E eu falei assim, eu vou mostrar pro meu pai qual que é a diferença de imóvel para mercado financeiro. Aí pegava 300 mil e botava também no mercado paralelamente. Buf. O que tu investia na obra, tu ia traçando um paralelo. Exato. Uau. Aí em 2013, o que aconteceu? Começou a quebrar o modelo econômico da época, Dilma e tal. O dólar saiu de 2,40 para 5 e tal, quase. Uau. 4 e pouco, né? E aí eu mostrei, primeiro, que aquela obra demorou 3 anos para ficar pronta. Então eu não podia parar ela no meio. E nem rentabilizar, o dinheiro estava todo mobilizado ali. E eu não tinha flexibilidade com o capital, porque eu tinha que terminar aquela obra. Já no mercado financeiro, eu já recebia dividendos no mês seguinte, botei o primeiro. Se eu quisesse parar o projeto do investimento no mercado financeiro, eu podia parar, mas eu podia também canalizar aquilo para investimento em empresas em dólar, que explodiram. Uau. Sim, lógico. Então eu comecei a mostrar para ele na prática que a flexibilidade que você tem no mercado financeiro a baixo custo, quando você tem uma estratégia clara, gera muito mais retorno. Então, nesse processo, eu consegui provar para ele na prática. E teve um dia que eu tive que falar assim para ele, pai, vamos parar de falar desse assunto? Porque assim, tem gente que ganha com isso. Se o senhor duvida, é porque o senhor está duvidando de mim. E não tem problema, mas deixa claro o que é a questão. E aí, com isso, eu também aprendi que você não tem que ficar querendo mostrar o teu resultado. Deixa o teu resultado falar por si só.
Resultado arrasta, né? Eu gosto muito de uma mentalidade que é de você se tornar inevitável. E aí, isso também tem algo com relação a um outro assunto que eu vou tangenciar. No ano passado, eu fui fazer um treinamento sobre produtividade. Construir um treinamento. E o que eu faço quando eu tenho que construir um treinamento? Eu pego os 10, 15 livros mais lidos da Amazon daquele assunto, porque aquilo é o que realmente... Estudo e produzo conteúdo. E aí tem um livro lá de produtividade chamado A Única Coisa, do Gary Keller. Sei qual é. Então, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer no meu canal de investimentos para ele dar certo? Eu tenho que ser bom investidor e ter resultado. Extremo disso, Warren Buffett. Warren Buffett faz um encontro anual, que 40 mil pessoas vão no mundo inteiro para ver ele fazer uma live lá, de 3 horas. Por que isso? Porque ele tem tanto resultado ele prova na que prática. Ele se tornou inevitável. Só que eu tô com 40 anos, irmão. Nos investimentos, o juro composto, ele vai me tornar inevitável ao longo do tempo. Eu só preciso estar vivo, consciente, coerente nos meus princípios e nos meus valores para que isso aconteça. Uau, que incrível, hein? Então, para você que está assistindo isso aqui, entenda qual que é a única coisa da tua vida matrimonial, da tua vida da saúde, da tua vida financeira, da tua vida profissional, da tua vida espiritual. O que é a minha única coisa da minha vida espiritual? Tem que ler um capítulo todo dia da Bíblia. Fazer uma oração. O que é o meu única coisa do conjugal? Dar um beijo na minha esposa. Que é uma coisa que os casais vão perdendo, né? Capacidade de dar beijo na boca. E aí, quando você entende com clareza, você para de se comportar que nem uma barata tonta e faz aquilo que dá resultado. Aquilo que realmente dá resultado, né? Cara, que incrível, meu irmão. Que incrível. Cara, olhando para o futuro, o que você tem feito, daqui a pouco, se você tiver com a idade do Warren Buffett, você vai estar lá nas cabeças também, né? Eu não sei se você sabe disso, mas o Warren Buffett construiu 99,5% da fortuna dele depois dos 60 anos. Sei. Ou seja, se ele não tivesse 95 anos, ele não seria o Warren Buffett. Com certeza. O tempo, né? Juros compostos, né? E ontem eu estava atendendo uma pessoa na minha mentoria individual, um moleque de 33 anos, tomando já Venvance, com pressão alta, 10 milhões na conta. Com 33 anos, cheio de riqueza, mas ele estava preocupado em chegar em 50 milhões. Porra. E estava deixando de desfrutar, hoje, entregando a saúde dele agora. Porque ele não entendeu que é ter uma boa saúde, ter uma cabeça leve, que vai fazer você realmente ficar rico. Uau, que louco, hein, cara? Que louco. Você está falando, eu tive um caso, um aluno também meu, que na época me procurou. Ele era um funcionário público, ganhava muito bem, e ele tinha, tipo, na época, tô falando em 2016, 17 mais ou menos, tinha 5 milhões aplicado. Dinheiro bem guardado e tal. E aí, tocando num ponto muito interessante, você fala de finanças comportamentais. Acho que as pessoas podem até falar de comportamento do cara que investe no mercado. Mas igual a você, eu acho que ninguém fala. E aí, trazendo mais para você, para os ganhos explosivos, que eu queria que você explicasse para todo mundo aqui também, esse cara teve uma briga no casamento. Com a briga no casamento, ele perdeu de um dia para o outro metade do dinheiro dele, fazia day trading, né? Metade da grana dele, ele tocou fogo no apartamento para se matar. Que isso. Olha que louco. Aí depois de um se separou da esposa e tal, e aí veio me procurar, a gente ajudou ele a realinhar as emoções, a colocar a cabeça no lugar, a direcionar a vida dele de novo. Mas olha como é que o comportamento ele é fundamental para o sucesso ou fracasso. Você vê aí esse aluno, ele tem tudo tudo financeiramente, né? Tá longe do que ele quer, mas ele não consegue ser feliz no hoje com aquilo que ele já tem, né? Então, como o comportamento influencia? E, Julie, como é que é o ganhos explosivos? Fala um pouco mais disso e como é que você trata e aborda isso? Quem está do outro lado, nosso público é muito empresário. Um empresário que talvez nunca investiu ou está iniciando no investimento. O que você pode falar um pouco sobre finanças comportamentais para essa pessoa que nos segue aqui? Primeiro que dinheiro é sobre emoção, tá? Então eu gosto de trazer um conceito chamado termostato financeiro. O que é o termostato do ar-condicionado? Você botou lá 23 graus, se estiver muito quente, ele vai ligar o compressor e vai trazer a temperatura para baixo. Se estiver muito frio, ele vai desligar o compressor e vai trazer a temperatura para cima. Você tem um termostato financeiro onde você está setado na tua renda, vamos dizer que é 100 mil por mês. Se arranjar um jeito de ganhar mais de 100 mil, tu vai devolver esse dinheiro. Vai arranjar um problema, vai arranjar alguma coisa para botar, para torrar. Se começar a ganhar menos, você vai dar um jeito de correr atrás e ganhar esse dinheiro. Armar o compressor. Porque essa é o teu termostato emocional. E o que é a gente ficar rico? É a gente jogar esse termostato pro infinito. Porque
A gente tem medo de ter o resultado que a gente pode ter. Já pensou nisso? O maior medo que a gente tem é ser o sucesso que a gente pode ser. Quando a gente olhar para Pedro... Tô refletindo aqui, tô bluetoothando aqui. Pedro, ele andou em cima da água. Mas quando ele olhou onde é que ele estava... Caraca, não dá. Aí afundou. Mas como é que a gente traz isso para nossa realidade? Vamos dizer, e eu vou falar aqui de casos pessoais meus, né? A minha esposa, ela tem muito medo da segurança pública. Então, toda vez que eu viralizo muito, ela começa... Tá aparecendo muito. Vão sequestrar a gente. Vão roubar a gente. Então, como o meu valor principal é família em relação ao dinheiro, você diminui. Eu vou me auto-sabotando para não ter tanto sucesso, porque isso vai trazer problema conjugal. Outra crença que eu tenho. Se eu ficar muito famoso e muito rico, eu vou ter que dar palestra nos Estados Unidos, na Europa. Tô fazendo aqui o extremo, tá? Uhum. Só que o meu valor principal é dormir com a minha esposa todo dia e acordar com a minha filha, porque é o maior prazer que eu tenho. Então, será que eu vou conseguir ter esse sucesso de estar com elas se eu ficar muito grande? Então é melhor eu não ficar grande. Então eu vou me sabotar também para manter isso que eu acho muito importante. Então tem várias crenças que a gente tem, porque se a gente jogar pro extremo a vida do Neymar, pô, irmão, eu não ia aguentar ter a vida do Neymar. Cara, não pode sair na rua. Exato. Porque eu tenho coisas tão valiosas nessa vida agora que eu não quero abrir mão para ter. Só que a gente às vezes não tem essa clareza. E aí o que são os ganhos explosivos? Isso aqui é até bom para você que está me escutando aí. Eu sou especialista de verdade em finanças corporativas. Fazer leitura de balanço, indicadores, valuation. Eu passei talvez mais de 15 anos me especializando só nesse assunto. Cara, que incrível, hein? Já li, assim, para fazer análise de basicamente todas as empresas da Bolsa. Uau. Eu acho que eu devo ser o top 3 pessoas que mais conhece a história do Warren Buffett no Brasil. Você já teve com ele já também? Tive lá, almocei com ele, já fui na cidade dele tipo mais 8 vezes, li todos os livros. Só que eu comecei a entender que para eu ensinar pro cara iniciante no mercado financeiro, pô, eu ia ter que ensinar para esse cara matemática financeira, contabilidade, estratégia competitiva, marketing, operações, quanta coisa. Ou seja, eu não ia poder falar para esse cara que existe uma maneira de você ter sucesso no mercado sem precisar saber de tanto. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a entender que eu deveria adaptar a minha comunicação para algo simples de entender. E aí eu vou trazer aqui uma analogia, porque essa é a melhor forma da gente ensinar para as pessoas. Você já ouviu falar de HIIT training? Uhum. Então, se eu der 10 tiros de 1 minuto em intensidade máxima, eu não preciso ficar fazendo aeróbico durante muito tempo e eu vou ter um resultado muito bom. Então, existe dentro do mercado uma estratégia que é de você surfar tendências. E olha só como é que é intuitivo. Você gostaria de investir na Kodak hoje? Hoje não, né? Você gostaria de investir numa empresa de máquina de escrever hoje? Não, com certeza não. Por quê? Porque a tendência ela é negativa para isso. Lógico. Então existem mega tendências no mundo. E uma das grandes tendências que a gente vive é a financiarização dos ativos. Tanto que teu pai achava que ter riqueza era ter imóvel, fazenda. Nossa geração agora, a gente já está abrindo a cabeça para ter fundo imobiliário, ação. Uhum. Então essa é uma tendência, a financiarização. A segunda tendência, ela é de mais curta duração. Você já percebeu que quando as coisas estão dando certo, elas tendem a dar mais certo ainda na tua vida? Sim, lógico. Porque o teu estado emocional está positivo e tu está com aquela confiança. Mas quando elas estão dando errado, você também tende a piorar. Também, Isso é chamado de impulso. E esse fenômeno, que é de uma base psicológica das pessoas, ele acontece no mercado. Então as ações que mais subiram, elas tendem a continuar subindo. Um período de 3 a 12 meses para frente. E as ações que mais caíram, elas tendem a continuar caindo. Um período de 3 a 12 meses. E é bom a gente estar falando isso aqui, porque ter sucesso no mercado financeiro num horizonte de 1 ano é uma técnica. Ter sucesso num horizonte de 10, 15, 20 anos é uma outra técnica. É como se eu estivesse pensando em emagrecer. Eu posso fazer um jejum de 10 dias. E em 10 dias eu vou ficar mais magro. Mas eu vou conseguir fazer isso durante 20 anos? Não. Mais difícil que não, né? Então, isso é uma evolução que todo mundo tem que aprender. Você vai usar um modelo mental diferente para cada problema.
cara que contrata a tua mentoria, o cara que contrata a minha mentoria, o que ele está comprando no final das contas? A nossa frequência e os modelos mentais que a gente usa para resolver os problemas. Sim, completamente. Então, para a pessoa iniciante, para que ela não precise saber de matemática financeira, contabilidade, macroeconomia, marketing, ela vai surfar tendências. E aí a gente vai para uma outra coisa, que é o instrumento. Então você pode surfar tendência através de imóvel, renda fixa, ações, cripto e opções. O que são as opções? Imagina que você pode sair do Rio e vai para São Paulo. Você pode ir de bicicleta, vai demorar X tempo. Você pode ir de carro, vai demorar X tempo. Você pode ir de helicóptero, X tempo. E pode ir de avião, X tempo. Então cada um vai percorrer o mesmo caminho, numa velocidade diferente, a um custo diferente. Então existe um instrumento chamado opções, que é o instrumento mais explosivo do mercado, porque você consegue ter uma variação de 100%. Quando você junta esse instrumento com a tendência, é como se você estivesse pulando num trem que está andando muito rápido na direção que você quer. Uau! E aí você consegue ter retornos bastante assimétricos. Aí a gente vai para um outro conceito que você, como engenheiro nuclear, deve conhecer muito bem, que é o seguinte. Existem curvas convexas e curvas côncavas. O que é o côncavo no mercado financeiro? Que é o problema do day trade. Você tem vários ganhos pequenos, mas quando você tem uma perda, essa perda é muito grande. Muito acentuada. O que é o convexo? Você tem várias perdas pequenas, mas quando você ganha infinito. Na linha do tempo você ganha muito mais. Exato. Isso a gente chama de lei da potência. É essa mentalidade que os fundos de startup, venture capital usam para comprar 100 empresas, acham um Google que multiplica 1000 vezes e vai pagar o prejuízo de todos os outros. Super então, inteligente. Nas opções, você tem essa assimetria infinita e é por isso que você tem uma taxa de acerto menor. Aí a gente entra na parte comportamental. Toda vez que você tem um feedback negativo da realidade, você tem uma liberação química de estresse, de adrenalina, noradrenalina. Se você continuar liberando isso durante muito tempo, o teu corpo ele fica envenenado e ele apodrece. Então o teu cérebro ele vai criar uma narrativa para você sair desse ambiente. E isso eu aprendi porque em 2024 eu pensei assim, cara, qual que foi a coisa mais cara que o Jeff Bezos já gastou dinheiro? Foi o divórcio dele. Eu falei assim, cara, se eu entender de casamento, entender de finanças, as pessoas pagariam 100 mil reais para essa solução. Uau! E o que é o maior previsor de divórcio? É a quantidade de adrenalina e cortisol que você libera ao lado do teu cônjuge. Porque em algum momento isso vai intoxicar tanto o teu corpo... A relação e você vai desconectar do que você vai ter que sair daquele ambiente para se manter vivo. Então a gente vai precisar reprogramar o nosso cérebro, porque quando eu tenho prejuízo eu tenho essa liberação. Quando eu tenho lucro, eu libero endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina. Então o que o nosso cérebro ele quer fazer? Ele quer realizar os lucros frequentemente, para que a gente tenha essa descarga, e ele quer evitar que a gente realize os prejuízos. É por isso que as carteiras das pessoas que não têm conhecimento em investimentos tá cheio de cacareco que não dá dinheiro, porque elas vão achar que aquilo vai voltar em algum momento, e elas realizam muito cedo os lucros. Então aquela expressão, mais vale um na mão do que dois voando, crença de pobre. Ah, ninguém nunca quebrou tendo lucro, crença de pobre. Porque o que o Elon Musk está fazendo? Ele prefere dois voando. Porque é aí que a gente pega a simetria. Quando a gente aplica isso no mercado financeiro, é a gente saber que 80% do nosso resultado vai vir de 20% das ações que a gente compra. Quando a gente traz isso para o mercado de opções, é entender que a gente vai ter uma taxa de acerto de 35%, 40%, só que a gente vai ganhar tão grande que a gente vai compensar essas perdas. E é esse o motivo que a gente vê tanta gente perdendo dinheiro no mercado financeiro e pouca gente ganhando, porque poucas pessoas têm essa mentalidade de não ter esse feedback imediato, de ter os lucros com maior frequência. Cara, eu costumo falar que é o mesmo motivo pelo qual poucas pessoas conseguem ter resultado de verdade na parte comercial. Vamos dizer que o teu time tem lá um closer, onde a taxa de conversão dele é de 20%. Cada lead que você manda para essa reunião te custa 100 reais. Mas quando você fecha essa venda, você ganha 3 mil reais de comissão. A cada 10 clientes você vai gastar 1.000, você vai converter 2 e vai fazer 6 mil. Tá vendo como é que essa assimetria também acontece no mercado de vendas? Normal. E quais são as duas grandes habilidades que fazem as pessoas ficarem bilionárias? Saber vender e saber investir o dinheiro.
Mas o que essas duas habilidades exigem? Controle emocional. Se você não entender as suas emoções, se você não entender como é que você reage às frustrações, se você não entender o que realmente é valioso, você acaba caindo nessa ratoeira e aí o problema ele vai persistindo. Vai sem fim persistindo. Fez sentido aqui? Total, cara. Cara, que incrível, hein? Parecia que era tão óbvio? Cara, não parecia ser tão óbvio. Mas é. Como é que pode, cara? E quando você explica pra galera, a galera fica louca, né? E quando a galera vai pra prática, treinar e aplicar e começa a ter resultado, acho que deve ser o mais incrível, né? Irmão, é bizarro, porque eu falo assim, isso aqui é um grande segredo para quem tá no mercado digital. Por que as pessoas elas não têm resultado nos lançamentos gratuitos? Você ensina um assunto, aí você vende algo marginalmente melhor. Então eu ensino tudo de graça, por isso que eu posso falar tudo de graça aqui para vocês. Por quê? Porque o que eu vendo, na verdade, é o acompanhamento. Porque existe uma diferença entre você saber o que é a verdade, mas você lidar com a verdade. Eu sei que tem que fazer 4 de 8 no supino para ficar com o peitoral forte. Aliás, quem quiser buscar na internet vai pegar qualquer tipo de informação. Mas o problema é eu ir na academia todo dia e lidar com a frustração. Sabe aquele dolorido? Uhum. Então, é aquela reprogramação que a gente tem que ter com prejuízo. Eu tenho que aprender a ter prazer na superação, na frustração, porque eu sei que aquilo é o caminho para o sucesso. Para o sucesso. E, Ulisses, uma coisa muito interessante, você falando aí de comportamento, falando de ganhos explosivos, trazendo toda essa técnica que você construiu para poder ajudar as pessoas. E uma das coisas muito interessantes, preste atenção, pessoal, o Tiuli a nenhum momento está te ensinando como investir, o que fazer. A gente está falando sobre mentalidade de quem prospera, de quem avança. E uma coisa muito interessante que muitas vezes quando a gente encontra com um empresário, né? O empresário que está ali no meio da jornada, ele já começou a ter um nível de sucesso e você fala para ele que a mentalidade é importante, caminhar num ambiente onde se tenha pessoas melhores é importante, ser acompanhado por um conselheiro de negócios, fazer a imersão Amina, que é a nossa imersão para donos de negócio em 3 dias, e muitos acham besteira. Né? E aí quando você vai olhar o padrão, o comportamento desse cara, é o cara que não rampa, é o cara que não vai além. Né? Então, quando eu falo de trabalhar a mentalidade, eu tenho uma máxima, que é empresário forte, família forte e empresa forte. A empresa é consequência. Você falou para mim aqui no início do podcast o quê? Quando eu trabalho vários elementos do comportamento do cara que investe comigo, ele começa naturalmente a fluir, a prosperar naquilo que ele investe. Né? Então, você que está do outro lado aqui, preste atenção. E eu percebo isso como um padrão. Os caras que mais prosperam, mais avançam, eles trabalham a sua mentalidade, eles alinham a sua mentalidade, eles caminham numa ambiência certa para prosperar. E já voltando aqui para o ambiente, você cria um ambiente, um ecossistema onde o cara não só aprende a investir, mas faz negócios. Como é que é esse ambiente aí dos ganhos explosivos? Você tem uma imersão também com 2 dias, se eu não me engano, né? 2 ou 3 dias. Fala um pouco dessa imersão também, Yuri. Cara, esse é um outro conceito importante. E vamos pegar aqui o exemplo do Érico Rocha, porque acho que mais pessoas conhecem ele, né? Então o Érico Rocha é muito conhecido por causa do 6 em 7, que é fazer 6 dígitos, 100 mil reais em 7 dias. Então ele tem uma imersão que custa, sei lá, 100 reais, que você escuta ele falando disso. Aí ele vende a fórmula de lançamento, que custa 3 mil reais, não sei, que ele vai te ensinar a fazer isso. Aí tem o Insider, que sei lá, custa 30 mil reais, onde ele vai te ajudar a fazer o 6 em 7 com a equipe dele. E aí tem o mastermind dele, que é o Platinum, que você vai andar com quem faz 6 em 7. Tá vendo que a escada de valor é sempre sobre o mesmo assunto, mas em níveis diferentes de proximidade, experimentação daquela realidade? Então, eu demorei muito para entender essa coisa que parece óbvio, né? Então, hoje eu só falo de ganhos explosivos. Só falo de ganhos explosivos. Por quê? Porque essa precisa ser a marca na cabeça das pessoas do que eu faço. E aí, dentro desse ecossistema, você pode estar fazendo ganhos explosivos e aprendendo através de aulas gravadas, imersões ao vivo. Depois você pode ser acompanhado por mim anualmente, todo dia, falando, olha, é para comprar isso, é para vender aquilo. Você pode ter 1-a-1 comigo pessoal e isso vai fazendo com que eu tenha um LTV maior nesse grupo, né? Nessas pessoas. E as pessoas elas vão demandando também isso. Porque um dia tu saiu da escola, aí tu quis fazer faculdade, porque as pessoas que realmente vencem, elas não querem ficar paradas, elas sempre querem mais. E Exatamente. Você tem a obrigação, como líder de um movimento, dar
esse mais para elas crescerem? Porque você já pegou o facão e abriu a mata a partir da tua experiência. Então, hoje em dia, a gente tem experiências de imersão ao vivo de R$10 para aprender a fazer os ganhos explosivos, até programas de R$100.000, onde eu te acompanho individualmente e te ensino a fazer isso nos Estados Unidos, não só no Brasil. Mas aí a gente vai fazendo uma seleção através do próprio poder aquisitivo e da comunicação que a gente vai tendo com cada uma dessas pessoas. Mas o objetivo é isso, dar o mesmo conteúdo, a mesma lógica, mas em níveis diferentes. Cara, que maneiro. Ulisses, você tem 25 anos de mercado, viveu tanta coisa interessante, né, dentro dessa área. Qual é, na sua visão, você lidar com muitos empresários, muita gente está muito bem, qual é a diferença real entre o empresário que fatura e o empresário que tem liberdade financeira? Tem um cara que pode faturar muito. Tanto é que tem médicos, né? Você deve atender muitos médicos, né? O cara fatura muito, está muito bem financeiramente de entrada, mas ele não consegue salvar o dinheiro, não consegue multiplicar. Na tua visão, qual a diferença desse cara que fatura muito como empresário, mas ele financeiramente não tem liberdade? Explica isso um pouco para a galera. Perfeito. Essa resposta aqui vai ser meio longa. Se prepara aí. Primeiro, o sucesso está em a gente identificar padrões. Então, existem 3 níveis de sucesso. Você identificar um padrão é um sucesso. Você executar um padrão é um outro nível de sucesso. E você criar um novo padrão com base nesses princípios que você identificou nos 2 passos anteriores é um outro nível de sucesso. Então, se você quer ser livre, você tem que entender qual que é o padrão. Então, o padrão, uma vez que você estabelece ele e executa ele e masteriza ele, ele começa a trabalhar para você, que é o que a gente chama de governança. Então, vamos pegar aqui no exemplo prático agora. Eu entendi que se eu pegar todas as empresas da bolsa, filtrar as lucrativas e organizar aquelas que têm uma menor relação entre preço sobre lucro, isso é um padrão vitorioso. Eu preciso de 10 minutos por ano para fazer isso. Parece loucura, né? 10 minutos por ano. Nossa. O que eu vou fazer com o resto da minha vida? Eu vou trabalhar, porque eu também não quero ficar à toa. Eu já vivi à toa. Quem está vendo aqui o podcast sabe que eu ficava dentro da televisão, 4 da tarde, com 32 anos. Então, eu entendi que no mundo dos negócios e empresas, os processos são esses padrões. Então, você tem que aprimorar os processos para que a empresa trabalhe de forma organizada, produtiva, sem que você tenha que estar lá, porque as pessoas elas têm o porquê de fazer isso, porque elas também vão ser recompensadas nesse processo. No nosso grupo de negócios, o Alquimia, quando esse cara passa pela mina, que é a nossa imersão de negócios, lá a gente equipa o empresário, inclusive a gente tem uma engenheira de processos para ajudar o cara a montar os processos da empresa, para ele ter essa liberdade. Exato. Então, existe uma clareza de que os processos, que são os padrões, eles alavancam qualquer atividade. Então, o mesmo trabalho que eu tenho para investir R$100.000, através dessa técnica que eu descrevi aqui em menos de 1 minuto, é o mesmo trabalho que dá para fazer com 10 milhões. Uau. O mesmo trabalho que eu tenho numa empresa com 10 pessoas com processos bem feitos, é o mesmo trabalho numa empresa para 100 pessoas. Então, você tem que fazer com que esses processos eles sejam respeitados para que você possa expandir isso. A gente lá tem na Bíblia Moisés e Jetro, né? Então, para quem não conhece aqui, Moisés... Interessantíssimo. Começou ali a querer expandir o negócio, escalar o negócio, não conseguia. O cara não conseguia. Então, ele era o próprio gargalo para o crescimento. Aí Jetro falou para ele assim, cara, e se tu sair do negócio? Esse cara fundou o marketing multinível. É exatamente isso. Mas por que as pessoas têm certos padrões, né? Eu gosto muito de identificar padrão no mercado financeiro, nas empresas, mas também na personalidade das pessoas. Isso para quem é psicólogo sabe que é uma coisa parecida com o TCC. Então, o que acaba acontecendo? Em algum momento... Tu já foi traído já na tua vida, Léo? Já. Então, qual que é o trauma do traído? Pô, deixa tudo comigo que eu não vou dar mais confiança para ninguém me trair de novo. Uhum. Aí tu começa a centralizar as coisas. Então, esse medo de ser traído faz com que você se sobrecarregue com mais e mais responsabilidades, atividades. Você centraliza tudo. Exato. Aí, tem uma outra coisa que meu pai me ensinou também, que é o seguinte. Essa história é muito engraçada. Ele tinha uma namorada, e aí ele pagou para um... Teu pai era namorador. Mestre de obras lá, fazer a reforma na casa dessa namorada. Aí esse mestre de obras chega e fala assim, seu Francisco, preciso falar um negócio pro senhor. Fui lá na fulana,
Aí a fulana falou pra eu falar que custa 20 mil, dá 10 mil pra ela e eu fico com meus 10 mil que era o que custava. Aí meu pai falou assim, meu filho, tu é burro mesmo, né? Porque eu quero continuar namorando ela, agora eu vou ter que te demitir, porque tu sabe que ela me dá golpe. Cara... Tu acha que eu tenho 75 anos e namoro com a menina de 25 anos porque ela me ama, porque ela gosta de mim, porque ela me acha bonito? Caramba, meu irmão. Então, o que que isso mostrou? Pô, meu pai, nessa época, tinha 2.500 lojas na empresa dele. Se tu tem algo grande, tu vai ser roubado de alguma forma. Tu não tem que se apegar a isso, porque o teu 80-20 é outra coisa. Uhum. Então, se você quer crescer como empresário, tu vai ser traído, tu vai ser roubado. Faz parte do negócio. Só que tu tem que dar um jeito de que o que você ganha compense essas pequenas perdas. Interessante você estar falando aí. Desculpa colocar esse ponto aqui, mas é interessante, né? Uma vez perguntaram pro Odebrecht, né? Como é que ele conseguia gerir tantos bilhões, tantas obras ao mesmo tempo e não ser roubado? Ele falou exatamente isso. Eu não tenho como controlar, eu não tenho como deixar de fazer, não tenho como controlar o roubo, mas eu tenho como medir. O meu xirim, que é a minha perda ali, é de 2%, 1%. Então eu tenho que controlar as perdas por aí. Eu sei que eu sou roubado. Isso é consciência, né? Exato. Aí, como é que a gente vai aprendendo com os livros, né? Se você ler a biografia do Roberto Marinho, escrita pelo Pedro Bial, tem uma frase lá muito interessante, que o Roberto Marinho fala que ele preferia confiar nas pessoas, porque ao longo do tempo, as pessoas que iam trair ele, elas iam ser insignificantes. E todo mundo ia entender que quem ele confiava ficava muito rico. Então ele naturalmente ia filtrar essas pessoas. Quando você lê o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, tem uma estatística lá que fala que o índice de roubo nas empresas privadas é o mesmo das empresas públicas, mas a gente tem a percepção que o funcionalismo público tem muita perda, muito roubo. Só que não tem nenhum empresário que sai falando assim, olha, eu sou tão mau empresário que eu não administro a minha empresa que eu sou roubado pra caramba. Mas lá no público, como não tem dono, todo mundo fala e acusa os golpes. É mais fácil acusar, né? Exato. Então, faz parte dos negócios. Na biografia do Sam Walton, Made in America, ele fala lá também que a taxa de roubo no Walmart era 6% em algum momento e o objetivo deles era exatamente baixar para 2%, porque isso ia aumentar em 4% a margem do negócio. Então, é você dar limite de crédito do que as pessoas podem ter alçada para fazer as coisas. E mesmo assim você vai ser roubado. Então, é entender que se você não se libertar... Essa é a melhor palavra, se libertar. Você não vai prosperar, não vai prosperar, crescer. Porque tu vai virar escravo do negócio. Entendeu? Por que eu gosto do mercado financeiro? Cara, porque tu pode fazer tudo ali do teu celular e tal, mas em algum momento você vai ser roubado por um caso tipo Americanas. Como é que você se protege desse caso Americanas? Americanas, ela tinha um histórico de prejuízos. Então, se você tivesse feito esse meu filtro 5 anos consecutivos de lucro líquido, você mitiga esse risco. Risco é para ser mitigado, não é para ser eliminado. Porque se você não assume risco, você também não ganha. Não ganha, exatamente. Entendeu? Cara, que maneiro. Tioli, para o empresário que está ouvindo a gente agora, que fatura, mas não se sente livre, o que você diria para esse cara que a relação do dinheiro dele com a própria vida não está boa? Ele fatura, mas ele não consegue ter um equilíbrio entre vida. Por exemplo, você já ganhou muito dinheiro, já aplicou muito dinheiro, investe, ajuda um monte de gente. Você deu a volta ao mundo e hoje você sabe muito bem lidar com a grana e tudo que você construiu com a tua família. O que você diria para esse cara que está do outro lado e tem esse problema, essa relação com o dinheiro não muito boa? Ele não consegue equilibrar dinheiro, família e está com a vida totalmente desequilibrada. Ele precisa de Deus na vida dele. Uau! Ano passado eu tive uma experiência. No mesmo dia a minha mulher descobriu que ela precisava de um marca-passo. Nesse mesmo dia eu recebi uma multa de 3 milhões de reais. E nesse mesmo dia eu flopei um lançamento que acabou empatando. Mas quando tu tem expectativa de lucro e tu acaba empatando, tu perdeu dinheiro, né? Aconteceu nesse mesmo dia essas 3 coisas. Uma segunda-feira. Me lembro desse momento aí. E aí, esse dia, eu sempre durmo muito bem. Sabia da RAI, desses outros eu não sabia. Eu sempre tenho esse termômetro. A qualidade do meu sono é a qualidade da minha cabeça. E aí nesse dia, raramente acontece isso. Eu fiquei até 3 horas da manhã acordado, sem conseguir dormir. E aí uma hora desesperado, né? Tu sabe quando
não consegue dormir, tu fica pensando, caraca, amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou estar cansadão, vai ser assim, brabo. E aí eu falando com Deus, Deus, fala comigo, Deus, fala alguma coisa comigo. Ele falou assim, cara, tu só tá preocupado com essas coisas porque tu não tá prestando atenção em mim, pô. Uau. 5 minutos depois eu dormi. Então, se os teus olhos estão voltados para a coisa certa, tu vai ver riqueza. Não vai importar se tu gasta 10 mil, 50 mil, 100 mil, tu vai estar rico. Se tu tá com as pessoas que você ama, porque a nossa vida ela é intimamente ligada em termos de qualidade, a qualidade dos nossos relacionamentos e até o relacionamento que a gente tem com nós mesmos, isso vai estar apontando para o lugar certo. Deixa eu só complementar um negócio aqui que você falou. Incrível, que incrível. Que tu falou que o negócio da pessoa de alta performance é a mentalidade, né? Uhum. E eu entendo isso no seguinte ponto. Eu não ingiro mais álcool. Por quê? Porque eu não posso mais perder tempo de ressaca. Eu não posso mais perder tempo bebendo. Eu não posso mais não estar disponível caso a minha esposa ou a minha filha precisem de mim. Eu não posso dirigir e levar ninguém para o hospital porque eu estou alcoolizado. Eu não posso chegar em casa, ver a minha filha entrando com um menino de 15 anos e eles beberem e eles falam assim, mas o senhor bebe. Eu não posso mais ter um bar dentro da minha casa que é tratado como um altar. Porque o bar é um altar que a gente acaba fazendo ali para algo que tira a gente da presença de Deus. Sim. Eu não posso mais perder meu tempo com coisas que não estão ligadas diretamente ao meu propósito. Uau. Porque a vida, Léo, ela não é linear no sentido de, pô, todo dia tu vai encontrar os mesmos problemas. É uma fadiga. Então vai ter uma hora que tu vai estar fadigado e é exatamente quando você está cansado que o inimigo ele vai te atacar. Ele é paciente. A grande qualidade do inimigo é que ele é paciente. Ele nunca desiste de te atacar. Então quando você estiver cansado, ele vai perceber e vai te atacar. Então como é que eu não fico cansado? Eu fico sempre em estado de alerta saudável, desfrutando, né? Então eu nunca tô bêbado, eu nunca tô maconhado, eu nunca tô cheirado, eu nunca tô distraído do que realmente importa, que é estar bem para as pessoas que eu amo. Porque por que rezar? Já viu alguém rezar para ter Ferrari e ter sucesso nisso? Não, por quê? Porque para quem que vai ser bom? Tudo que Deus faz na nossa vida de bom é para transbordar na vida do irmão. Então, primeiro, é você estar cuidando da tua carcaça. Da casa emocional, da nossa casa. A carcaça para quê? Para eu estar em desempenho alto no trabalho o tempo todo. Por que eu cuido da minha alimentação? Para estar em desempenho alto o tempo todo. Então, quando eu começo a cercar todos esses fatores, por que eu estou bem emocionalmente o tempo todo? Porque isso vai gerar mais resultado para minha vida. Por que eu estou raspando o cabelo agora? Porque a minha equipe falou assim, cara, você deixa o cabelo às vezes grande, pequeno, e a gente não consegue usar os vídeos saquei. de forma uniforme, porque parece que você está em momentos diferentes. Falei, então a solução vai ser sempre estar com o cabelo raspado. Então, quem é que está disposto a entregar o seu visual, o seu tempo, para o negócio dar certo nesse nível? Porque tem gente que acha que está fazendo as coisas certas, mas não tem noção do que é abrir mão a dedicação. De tanta coisa para fazer aquela coisa virar, dar certo. Exato. Né? Cara, que incrível, meu irmão. Cara, você que está aí do outro lado, o sucesso ele deixa pistas, né? Quanta coisa você abriu mão, quanta coisa você alinha para você ter o sucesso que você tem e a família que você está construindo, né? Porque de tudo que você fala aqui, tudo converge para a tua vida, para a tua família, para a tua filha. E, Tiuli, para quem está do outro lado aqui, eu tenho uma máxima que eu falo sempre para meus alunos, que no momento que eu bati de carro alcoolizado, eu tinha mineração de ouro, operação rodando com investidores de fora do Brasil, a coisa acontecendo. E alcoolizado aqui na Barra, eu bati de carro e eu tive um encontro com Deus. Dali a minha vida começou a virar. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a entender uma máxima que eu sempre falo, que quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da tua própria vida. Em que momento da tua vida você teve encontro com Deus? Porque muitas vezes eu encontro um empresário, o empresário é muito cético, o empresário que rampou e tem algum nível de sucesso, ele muitas vezes traz para ele aquele sucesso, aquela construção, e sim, ele pagou um preço danado para estar ali, mas ele esquece das bases dele. E aí ele alcança um determinado nível de sucesso, mas se torna vazio. E ele vai tentando comprar coisas para como é que eu posso falar? Para suprir um vazio que só é suprido por Deus. E eu era esse cara. Tinha casas, tinha apartamentos, tinha bens, mas era um cara vazio.
As pessoas olhavam para mim e diziam que eu era um cara de super sucesso. Mas eu por dentro me sentia um cara podre. E quando eu entendi que Jesus era a virada da minha vida, eu precisei quase morrer para entender isso, tudo isso aconteceu. Qual foi o teu momento de virada? Qual foi o momento assim que a ficha caiu? Você, cara, como é que Deus estava aqui e eu nunca tinha percebido? Como é que era isso que faltava na minha vida? Porque tem um Tiuli antes e tem um Ulisses depois. Fala pra gente aí. Vocês vão perceber que as respostas aqui são longas e isso é uma habilidade que vocês têm que ter. Aprender a contar história longa para reter as pessoas. Cara, hoje vendo a retrospectiva, eu vejo que esse caminho foi muito longo. Então, tudo começou quando eu conheci a minha esposa. Minha esposa é filha de pastor e aí ela exigia que para eu namorar ela, eu fosse na igreja. E eu era, assim, o pior tipo na igreja. Porque eu falava assim, ó, combinou comigo de 10 da manhã a meio-dia. Deu meio-dia, o pastor não acabou a pregação, eu vou embora. Caraca. Ficava dormindo. Ou seja, só tava lá de corpo. Aí esse foi um primeiro momento, mas eu falei assim, cara, eu vou pegar esse negócio de Bíblia aí, eu não sabia nem fazer um Pai Nosso, tá? Eu não criei, a minha criação foi zero religiosa. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar tudo que esse cara fala sobre Bíblia e vou traduzir na minha cabeça para investimentos, para não perder meu tempo aqui. Aí uma das primeiras coisas que eu me lembro que eu escutei na igreja foi o seguinte: só Deus é estável, a natureza do homem é instável. E aí eu fiz uma relação de que eu não deveria procurar estabilidade e renda fixa, porque a natureza do mercado é a instabilidade. É aí que vem surfar as tendências. Outra coisa que eu entendi é que na família, de um lado da família, tem um histórico muito grande de depressão, suicídio. E eu achava que isso um dia ia me abater, né? Eu falei assim, cara, a natureza do ser humano também é volátil. Então eu não tenho que querer ser que nem Deus, eu tenho que ser consciente da minha fragilidade, da minha carne pecaminosa. E aí, continuei lá indo na igreja. Aí teve uma época no meu relacionamento com a minha esposa que a gente se separou. E aí eu fiquei assim, sentindo muita falta de ir na igreja com ela. Olha que doideira. Uau. E aí quando eu voltei com ela, no momento que a gente foi na igreja, eu perguntei para Deus assim, Deus, fala para mim alguma coisa nessa pregação. E aí eu tinha arranjado uma outra namorada assim nesse período. E eu tava em conflito de deixar a outra pessoa, não porque eu queria ficar com ela, mas desapontar essa pessoa. A gente tem essas coisas, né? Aí a pregação foi toda sobre: se você acha que as pessoas precisam de você, é porque elas não têm Deus na vida delas. Uau. Então já foi uma segunda pancada que eu tomei, que era entender. Porque tem muita gente que fala assim, eu não posso morrer porque a minha família precisa de mim, meus filhos precisam de mim e tal. Não, cara, tua família precisa de Deus. Deixa de ser egocêntrico e achar que elas precisam de outra coisa. Precisa de Deus. E o teu caminho é apresentar Deus para ela, trazer a palavra para dentro de casa. Aí passou 5 anos. E aí a pessoa vai se surpreender com isso. Porque eu comecei a escutar mais de Bíblia, Pablo Marçal. Pablo Marçal. Aí o Pablo Marçal começava a falar... 2018. É isso, de verdade. E eu falava assim, que verdade é essa, irmão? Eu nem sabia o que ele estava falando. Ele falava, vocês, a verdade só é uma só. Eu falei, que verdade é essa aí? Eu não entendia que ele estava falando da palavra. De tão inconsciente que eu era. Aí, durante os 6 primeiros meses de 2020, eu ficava escutando o Pablo Marçal, adoro ver ele falando de Bíblia. Acho que ele domina muito bem esse assunto. Ele é muito inteligente, ele é saca muito brabo. Tenho muita gratidão por ele. Aí eu comprei o método IP, e aí ele falou lá dentro do método IP, filhos são como flecha na terra, você alcança mais longe a partir deles. E eu era contra ter filho, porque eu achava que filho era despesa, filho prendia, criança lá do homem do mundo. E aí quando ele falou aquilo, desbloqueou. E foi exatamente no mês que eu engravidei minha esposa. Uau. Só que aí eu aprendi também uma outra situação. Quando tu tá se aproximando de Deus, o inimigo, cara, ele vai botar muita armadilha na tua vida. E aí, eu comecei a ter umas tentações na vida, que hoje eu vejo muito claro, era o inimigo querendo me afastar de Deus. Só que quando a minha esposa começou a desenvolver a gravidez, o meu medo sempre foi ter um filho que não era 100% perfeito, né? Porque isso vem de trauma de eu ter sido negligenciado na infância. Então uma criança especial não pode ser negligenciada. Sim. E aí, cara, eu ia dormir todo dia orando, pedindo para Deus, por favor, que essa criança venha saudável, que essa criança venha saudável.
Eu botava todo dia a mão na barriga da minha esposa na hora de dormir e ficava orando. Porque, irmão, não tem nada melhor que o desespero para te aproximar de Deus. Uau, é verdade. Então, irmão, aquele momento ali eu tava desesperado que essa criança tem que vir saudável, tem que vir não sei o que lá. E foi ali, irmão, que eu comecei a entender que Deus é a melhor coisa do mundo. Uau. Porque eu tinha milhões na conta, conhecia todos os melhores hotéis do mundo, morava num apartamento por andar de frente pra praia, mas eu ia dormir todo dia com medo. Todo dia inseguro. E aí eu entendi que depois que Deus preencheu aquele vazio que está no nosso coração, porque todos nós, até encontrarmos Deus, temos um vazio do tamanho de Deus no nosso coração, foi ali que eu entendi, caraca, quando a gente está com Ele, tudo passa. Papai, cara, a vida é tranquila, até porque a paz que excede todo entendimento é isso. É algo que você só encontra nele, né? Irmão, o mundo tá acabando, barco, tempestade, e ele tá lá dormindo. Tá dormindo. Pra mim ele tava rindo ali, rindo. Você que tá aí do outro lado ouvindo a gente e talvez esteja vivendo um momento de furor, esse momento de furor você não vai sanar com dinheiro, você não vai sanar com um negócio de sucesso. Tá aqui o Tiúlio, o cara, o exemplo vivo do que a gente está falando aqui, você está construindo do outro lado. Mas você só vai encontrar com a graça de Deus. Não é sobre religião, mas é sobre conexão verdadeira com o Pai, né? Isso muda o jogo. Se todo cara, se você que estivesse aqui do outro lado, se desse a oportunidade. Vamos fazer um desafio quem está do outro lado aqui? Tiúlio, teve algum momento da tua vida que tu fez um desafio aqui? Deus, se você existe, faz isso comigo. Deus, se você existe, fala comigo. Você sabe, né? Eu fui engenheiro durante um bom tempo. E nesse período, antes de montar a mineradora de ouro, eu trabalhava para grandes empresas. Eu tinha um momento que eu era um cara muito altos e baixos emocionalmente por conta de dores que eu vivi na minha história. E teve um momento da plataforma de petróleo que eu cheguei, tinha acabado de executar um grande serviço, eu subi e fui pro helideck. Helideck é onde o helicóptero baixa, né, para você pegar. Eu fui para lá, tudo escuro, um breu danado e eu triste, chorando. Eu cheguei e olhei assim, Deus, se tu me ama de verdade, me dá uma prova que você me ama. Me dá uma prova que você me ama e que você me ouve agora. Eu quero essa prova no mar. E a plataforma, ela, nos 4 pontos dela, dependendo, era o navio FPSO, era uma plataforma semi-submersível, que é quadradona, né? Tinha um refletor bem grande apontando para o mar. Cara, o mar, em 5 minutos, se encheu de peixe pulando. Uma loucura assim, e eu me emocionei. E o Senhor. Então, o que eu quero falar com você que está do outro lado? Talvez você deve estar pensando, pô, isso é balela, isso é papo de autoajuda, é papo de 2 caras religiosos. Eu quero te fazer uma prova. No teu momento de dor, busque a Deus, fala com Ele, se tranca na porta do teu quarto e faz uma oração, troca uma ideia com o teu melhor amigo e pede Ele uma prova que Ele vai falar com você. E Deus já falou comigo várias vezes. Teve algum momento que você falou assim, cara, isso aqui é Deus, não tem pra onde correr, foi Deus que falou comigo. Irmão, primeiro deixa eu, antes falar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, a minha mulher chegou num nível que ela desistiu de brigar comigo. Tu já viu alguma situação dessa? A mulher, ela cansou de brigar com o cara, ela desistiu. E aí ela começou a orar por mim. Uau! E isso é um aprendizado também para todo mundo aí. A principal arma que você tem é a oração. Não é palavra, não é nada. E olha só que interessante. A minha mulher e o meu sogro, pastor, nunca quiseram fazer lavagem cerebral na minha cabeça para eu virar crente. Uau! Hoje a gente fala que a gente é crente, né? Uhum. Quando a gente era do mundo era um xingamento. Não, crente é xingamento. Né? É com orgulho que a gente é crente, né? Eu sou crente demais. Aí eu fico pensando na paciência que eles tiveram comigo. Quase 7 anos, irmão. Porque quando o Espírito Santo te toca, não tem ninguém. Tu não pode botar o Espírito Santo no peito de ninguém. Não o Espírito pode. Santo que vai tocar a pessoa. É ele. Então deixa acontecer. Se tu tem aí um irmão, tem um marido, uma esposa, um pai, uma mãe que tá endiabrado aí, irmão, ora pra ele que o Espírito Santo vai tocar ele em algum momento. E isso tu não tem como controlar. Mas eu vou contar aqui um testemunho. Porque no dia 21 de dezembro de 2022, eu fui na igreja e aí o pastor Hernando Dias Lopes estava lá. E ele falou uma frase que foi assim, ó: a bênção nunca é maior do que o abençoador. Então a gente acha que Deus amar a gente é a gente ter saúde, ter dinheiro, as coisas darem certo. E aqui eu tô respondendo por que eu nunca pedi essa prova de Deus, porque eu acho até que é errado isso, né? O inimigo fala para Jesus, se joga daí, vamos ver se teu pai te salva. Ele falou assim, a gente não põe à prova o nosso pai. Então isso aí, de certa forma, eu sempre entendi.
Aí, irmão, dia 21 de dezembro, a minha esposa ficou grávida. E aí, no dia 16 de janeiro, ela perde o neném. E meu pai, desde o dia 29 de agosto de 2022, ou seja, 6 meses antes, ele teve um AVC e ficou em coma. Todo paralisado. No dia 16, quando ela perde o neném, a gente recebe a ligação, vem aqui em cima, a gente morava no mesmo prédio do meu pai, vem aqui que o pai acordou. Ele me deu um beijo, até me arrepio de falar, Uau. e voltou. E naquele dia eu entendi que era Deus falando assim, o pai nunca abandona. Uau. O pai nunca abandona, porque naquele dia eu perdi um filho, mas eu vi que ele nunca vai me perder. Eu sou a ovelha desgarrada, que ele sempre vai vir atrás. Amém. Então, pra mim, aquilo, irmão, eu chorei. Eu sou uma pessoa que não choro, né? Eu acho que nos últimos 10 anos deve ter chorado uma vez só na vida. Nesse período. Naquele dia eu chorei pra caramba. Uau. Ajoelhado assim, agradecendo a Deus por aquele beijo que meu pai me deu. Que foi, assim, a última grande gesto de carinho que eu tive com ele antes dele falecer. Então, pra mim, isso foi extremamente importante. Mas eu quero lembrar aqui as pessoas de uma coisa. Isso aqui é importantíssimo na Bíblia, irmão. Jesus transformou 5 peixes e pães e alimentou 5.000 homens. Quando ele fez esse milagre e ele aparece andando em cima das águas, foi no mesmo dia, mesma tarde. O pessoal tava duvidando de novo dele. Pô, é um fantasma? É muito louco, né? Então, isso é uma lembrança pra gente como empresário. Tu vai fazer um milagre pelo teu cliente, vai dar uma ótima experiência. Mas no dia seguinte ele vai querer que tu faça isso de novo. E ele não vai acreditar se tu não fizer. Então, é o tempo todo você entregando, porque você vai ser tão bom quanto o teu último erro. Isso no mercado financeiro, isso nos negócios. Quem vai te amar de maneira incondicional pelo que você é Deus. E aí tem muito empresário que acha que o valor dele está no que ele tem, no que ele faz. E aí você vira uma pessoa que acha que para mostrar para os outros e para se convencer de que você é bem-sucedido, você tem que ter o Rolex, tem que andar no Porsche, tem que ter a roupa de marca. Mas não, tá vendo aqui, ó, eu não ando com nada disso, porque eu não sou o que eu tenho. Aí, outro desprendimento, eu não sou o que eu faço, porque tem gente que se sente culpada também de não estar trabalhando. Exatamente. Aí o cara ele vira, ó. Uma das coisas que eu faço para descobrir a identidade do cara, eu sempre pergunto assim, quem seria você se não fosse o fulano de tal dessa empresa? Quem seria você? Né? E quando o cara não encontra identidade em Deus, que a identidade só vai encontrar em Deus, ele vira o fulano de tal da empresa tal, o ciclano de tal daquela área, entende? Então quando o cara encontra Deus, ele realmente encontra tudo que ele precisa. Tchuli, deixa eu aqui adicionar mais uma coisa relacionada a esse assunto. Nesses meus estudos aí sobre produtividade, eu encontrei uma fórmula lá que ela traz muita clareza para as pessoas. Se você quer ter mais produtividade, você tem que aprender a dar prioridade. Porque não existe produtividade sem prioridade. Só que você só vai saber o que você tem que dar prioridade se você tiver claro o teu propósito. O teu propósito é revelado quando você sabe quem você é. Então vamos pensar agora de trás para frente. Quem eu sou? Sou filho de Deus. Qual é o meu propósito? Ajudar meus irmãos a alcançar o reino dos céus nessa vida. Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho prioridade por relacionamento? Quando eu tenho prioridade por relacionamento, a minha produtividade é maior porque eu me aproximo das pessoas certas. E assim, sozinho a gente não faz nada. Se a gente quiser fazer algo grande mesmo, a gente tem que trazer uma legião do nosso lado. E a gente tem que ser um líder. Por quê? Não porque a gente faz, porque a gente paga, mas sim porque a gente está servindo a algo maior, que é Deus. Uau, que incrível. Meu irmão, uma pergunta aqui bem interessante para você. O que um empresário muito bom tem em comum com um bom investidor? Tem vários níveis de investidores, tem vários níveis de empresário. Na tua visão, o que um empresário bom tem e o investidor bom também tem, na tua visão? O que eles carregam em paralelo ali, muito parecidos? Então o empresário ele tem duas grandes valências que ele tem que desenvolver. Valência de dar lucro e a outra valência, e nem sempre esse empresário tem essas duas valências, é de onde botar esse lucro. O que é uma boa empresa? É uma empresa muito rentável. O que é uma empresa magnífica? É uma empresa muito rentável que tem uma grande esteira de crescimento.
Então, vamos dar um exemplo aqui negativo, né? A Alpargatas, dona da Havaianas, ela tem um ótimo produto, muito rentável. Só que eles já tentaram botar esse dinheiro que vem do lucro da Havaianas em muitos lugares e sempre deu errado. O que o Warren Buffett tem? Ele não sabe dar lucro em empresa. Ele não é bom empresário. Ele mesmo fala isso. Mas ele sabe alocar o capital muito bem. Então, às vezes, a gente vê um bom empresário que sabe gerar lucro na atividade dele, mas ele está sempre botando dinheiro em coisa errada. Aí tem aquele bom investidor que sabe botar o dinheiro no lugar certo, mas ele não sabe ser empresário para gerar dinheiro novo para ele botar para trabalhar. Então, quando eu tenho essa clareza, eu entendo que eu tenho que continuar adicionando habilidades na minha empresa ou trazer pessoas que têm essa clareza. E aí, o mais fácil é a gente colocar o dinheiro onde estão os low-hanging fruits, que estão os frutos à mão. Então muitas pessoas ficam falando assim, por que você não fala para os Estados Unidos? Cara, porque eu ainda preciso falar para o Brasil, tá mais fácil alcançar esses frutos aqui, eles estão mais maduros. Mais próximos de se pegar, né? Exato. E aí como é que a gente transfere isso para a nossa empresa? É 7 vezes mais barato eu vender para quem já é meu cliente do que para uma pessoa nova. Então as pessoas elas ficam nessa tara, né? De trazer gente nova. Trazer gente nova. Mas já pensou em fazer novas ofertas para quem já é teu cliente? Sim. Fundamental, né? Criar novos produtos, um pool de produtos ali para atender. Dentro do meu grupo de negócio, que é o Alquimia, ano passado a gente faturou 160 milhões. Parabéns. E uma das coisas muito interessantes do nosso grupo é que eu sempre falo para os caras, né? Sempre monta um negócio que sobreviva do ecossistema, num ecossistema onde o seu cliente, que é aquele cara que você cativou, já consome de um primeiro produto, vá consumir e você não vai ter que esticar muito a mão para fazer um negócio diferente. Então, vira e mexe, o empresário chega, ó, vou montar esse negócio aqui agora. A primeira pergunta que eu faço, ele já sabe o que eu vou fazer. Cara, o teu ecossistema, a tua rede de clientes, consegue ser beneficiada com isso ou você tem que esticar a mão para buscar um cliente muito diferente do teu? Né? Então, eu sempre trago essa máxima muito importante. Né? Se é para crescer, vamos crescer porque está mais perto, porque está mais fácil. Né? Eu gosto de diversificar, mas diversifica dentro do ramo de cliente que você já tem, aquele grupo de clientes que você já tem. E as empresas têm crescido muito por conta disso. Né? Sempre montando negócios que se alimentem. E dentro do nosso grupo de negócios, que é uma coisa muito legal, só pode entrar um empresário por grupo para não haver concorrência. A gente transborda os clientes desse grupo para se retroalimentarem. Como se fosse uma maçonaria dos negócios. Mas não tem nada a ver com maçonaria, não. Tu já ouviu falar num conceito chamado flywheel? Não. Flywheel, não. Talvez não com esse nome. Então, no ano 2000, depois do estouro da bolha.com, o Jeff Bezos chamou o Jim Collins. Jim Collins, pô, claro. De feitas gestão, para durar, feitas para vencer. Feitas para durar. E aí ele chamou o Jim Collins para dentro da Amazon para construir um flywheel. O que é o flywheel? É o diferencial do carro, né? Então, quanto mais você dá corda naquilo, mais rápido ele anda, gerando menos esforço. Uhum. E é exatamente isso que o flywheel traz para a gestão empresarial. O que é o flywheel da Amazon? Produtos baratos, entrega rápida e diversidade de escolha. Então, quem tem clareza do seu flywheel não se distrai com outras estratégias, porque o foco é, se eu tiver os menores preços e entregar rápido, eu vou poder pagar para entregar rápido, porque eu vou ter mais caminhão na rua, e eu vou atrair mais sellers para o site, e o site vai ter mais visitas, e isso vai retroalimentar essa máquina. Uau! Então, o que é o flywheel do canal do Tio Uli? Conteúdo prazeroso de assistir, prova social para que você possa enxergar que você também pode fazer, e um líder que tem resultado mostrando qual que é o norte. Então, eu só tenho que fazer conteúdo sobre essas 3 coisas. Como que é fácil investir? Como é que as pessoas que escutam o que eu falo estão tendo resultado? E como é que eu penso sobre investimentos e que é o que permite eu ter casa, comida, roupa lavada, viajar e desfrutar um pouco aí que o lifestyle entra dentro desse flywheel. Então é algo muito simples, onde você aí que está pensando, pô, meu negócio vai acabar por causa da inteligência artificial. Não. Como é que a inteligência artificial ela pode acelerar o teu flywheel? E esse conceito ele é tão simples e é muito claro para todo mundo que está na empresa focado. Cara, a gente só precisa produto mais barato, entrega mais rápida e mais alternativas para o cliente. Cara, que maneiro. É verdade, né? O óbvio, o simples bem feito, né?
mas bem definido, né? Como você falou do teu canal, né? Cara, clareza é poder, né? Tchuli, uma coisa muito bacana que eu vejo você, quando eu te conheci, tu tava mais gordinho, eu tava muito gordo. Tu tava bem, eu que tava bem gordo, né? E você vem numa crescente, cuidando da tua saúde, muito bem. Dissemina, inclusive, eu falei aqui nos bastidores, vou falar pra você. Eu quando vi o Tchuli andando na esteira, eu tava gordo pra caramba, e ele seco pra caramba. Eu falei, cara, eu tenho que ficar seco também. Pô, como é que meu amigo tá seco, eu não tô, tem que ficar também, tem que pegar essa... E aí fui me cuidar. Cara, e eu percebo uma coisa, né? Nem sempre a prosperidade caminha com a qualidade de vida. Nem sempre o avanço de um negócio caminha com um casamento equilibrado. Nem sempre um negócio que avança, ele traz também a família. Eu, dentro da imersão à mina, né, eu tenho uma metáfora lá, eu te falei antes, que eu chamo metáfora do Everest, que é muito comum. O empresário, ele dá a mão à esposa, dá a mão aos filhos, e ele seta um lugar que ele quer chegar. Ele fala para a família, ó, vamos crescer esse negócio, vamos chegar lá em cima, vamos dar o nosso melhor. E aí ele começa a subida do Everest, mãos dadas, e aí vai fazendo uma tração danada, ele trabalha, vende, faz um esforço, mão dada com o filho, e sem perceber ele vai largando a mão da família. Daqui a um pouco ele começa a perceber, largou a mulher no meio do caminho, está com mão dada com os filhos, só que ele não tem mais tempo para os filhos, ele não consegue fazer uma coisa que eu chamo de desequilíbrio programado, que é saber setar isso muito bem com a família para você crescer e chegar onde você quer chegar, e sem perceber, ele larga a mão dos filhos. E quando ele sobe lá em cima no pico do Everest dele, ele grita, caramba, cheguei aqui! Mas ele percebe que ele subiu a montanha errada. Ele deixou os mortos do Everest no meio do caminho. E quem fica? A sua família, os seus filhos, muitas vezes a sua saúde. E eu trago essa clareza através de uma metáfora dentro da mina, num momento muito emocional lá dentro, para que o cara tenha clareza, ele posicione muito bem isso. Você é um cara que se cuida muito bem, é um cara que está alinhado com Deus, tem um casamento maravilhoso com a Rai. O que você falaria para o cara que nesse momento está crescendo o negócio, está investindo bem, mas está com a vida toda escangalhada? Por onde começar? O que ele tem que fazer na tua visão? Rotina. Então a rotina, ela começa com a prioridade. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Não pode ser ler e-mail, não pode ser abrir rede social, tem que ser ler a Bíblia. Porque aí você vai estar com a mente e o coração aberto para já ter uma boa palavra para o teu dia. Eu chamo de meu tempo secreto. Exato. Então, começa por isso. Mas o que eu acredito que a gente tem que entender, né? A gente tem que comunicar muito bem por que a gente faz as coisas. Dentro desse meu estudo aí profundo, de vários e vários livros e artigos sobre divórcio, casamento, eu aprendi lá que a primeira traição que o homem normalmente costuma fazer com a esposa não é a traição de infidelidade conjugal, sexual, e sim uma infidelidade de sonhos. Por quê? Imagina que tu tá lá trabalhando todo dia até 11 horas da noite. Aí tu ganha o dinheiro e vai lá e compra um Porsche ou um Rolex. Então a mulher vai pensar assim, pô, esse maluco aí, o que aconteceu? Eu tô aqui esperando ele com as crianças em casa, aí ele ganha o dinheiro que ele trabalhou muito falando que era pra gente, e vai lá e compra um Porsche, um Rolex pra ele. Eu queria que ele tivesse comprado a viagem pra Disney pra gente. Então, primeiro, se você tá nesse desequilíbrio, comunicar muito bem pro teu parceiro o porquê que esse desequilíbrio existe e qual que é o objetivo dele, e não trair essa promessa. Aí uma outra coisa importante é a gente entender que nesse processo de comunicação, às vezes a gente está achando que está claro para outra pessoa, mas a gente falou isso há um ano atrás. Então tem que falar todo dia. Clareza foi embora. Tem que falar todo dia, tem que lembrar a pessoa do porquê. Porque nesse processo você vai engajando a pessoa. Repetição é muito importante. A gente tem medo da repetição, mas ela é muito importante para qualquer processo. E aí, dentro dessa dinâmica que a gente vai entendendo quais são as prioridades, a gente vai engajando as pessoas também nisso, né? Então, eu trabalho muito. Isso é uma realidade. A minha esposa, ela também tem os projetos dela. Então, ela se formou agora psicóloga, está montando a clínica dela. Então, quando ela precisa de apoio, eu também estou lá disponível para ela. Porque começa a existir no casal, e isso é algo muito perigoso, eu abro mão de algo por você. Aí eu subi um degrau e você ficou aqui. Aí eu tô sempre pedindo algo pra mim e não tô dando de volta. E aí começa a criar uma distância muito grande. Então, ó, uma coisa pra mim, uma coisa pra você. Uma coisa pra mim, uma coisa pra você. Uma coisa pra mim, uma coisa pra você. Aí vocês estão sempre no mesmo patamar.
Uma outra coisa importante também que eu aprendi com a minha esposa foi o seguinte. Como eu venho de um lar onde meu pai teve 5 casamentos e minha mãe teve 4, a norma pra mim é separar. Esse é o padrão. E aí, no começo do nosso casamento, toda vez que a gente brigava mais forte, eu falava assim, então vamos separar. Então vamos separar. Por quê? Porque aquela porta estava aberta. Isso começa a pegar fogo aqui, o que eu faço? Eu corro pra porta. Aí ela falou assim, vai ser sempre assim? Ela vem de uma casa com casamento de 40 anos dos pais dela. Aí ela falou assim, vai ser sempre assim? Eu falei, é verdade, eu preciso fechar essa porta e nunca mais abrir ela. Então, se você tá num problema conjugal hoje, você tem que ter uma conversa séria hoje com o teu cônjuge e falar assim, vamos fechar essa porta junto. Porque não importa o que acontecer, a gente vai resolver esse problema. Vai demorar, a gente vai ter que superar, a gente vai ter que se reinventar. Mas a gente vai resolver esse problema porque a gente tem uma unidade. Uma unidade. E uma unidade é um compromisso que não se abre mais. Então, quando você decide isso, as alternativas ficam mais claras. Porque a alternativa de separar, ela deixa de existir. Só que as pessoas, elas estão em casamentos descartáveis, né? Por quê? Porque elas não têm uma aliança clara. Exatamente. A aliança que Deus faz com a gente, ele nunca mais abre. Então, uma vez que você determinou a aliança, que a porta está fechada, você está comunicando de maneira recorrente e de maneira clara o porquê do desequilíbrio, você não tem mais um antagonista, você tem um aliado do teu lado. E, irmão, a vida quando tem aliado... É outro nível, né? Tu tá falando tu é um aliado meu. Você é meu parceiro. E a gente precisa ter aliados na vida conjugal, na vida profissional, na vida fraternal. Eu costumo falar, eu tenho um amigo chamado Rafael Rio Torto, que eu falo assim, o Rafa, se eu matar alguém e precisar esconder o corpo, eu sei que eu posso ligar para ele. Cara, que maneiro. Então tu tem que ir colecionando amigos. Sim. Como esse. O Warren Buffett fala que sucesso é a polícia nazista ir perseguir alguém na tua casa e você esconder ela. Uau. Porque a gente acha que sucesso é ter dinheiro e tal. Imagina a polícia nazista vir na tua casa e te esconder alguém no porão e falar que a pessoa não tá lá. A gente precisa de amigos assim. Faz muito sentido, né? Entendeu? Cara, que incrível. Você tá falando da Bárbara, tá falando de aliança, tô sem aliança. Fui assaltado no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, enfim. E o quanto a aliança ela é importante, né? Inclusive, eu trouxe recentemente, quando eu perdi a aliança, o cara foi me assaltar, tava indo para Nova Friburgo, aí fui pego no engarrafamento, tava sem carro blindado, aí o cara bateu com a arma no vidro do carro, aí viu que eu tava sem blindado, aí eu abaixei o vidro, dei relógio, dei tudo, mas quando o cara me pediu aliança, irmão, pensa numa dor que eu senti no coração, não pelo dinheiro, não pelo relógio, não pelo celular que foi, nada disso, mas pela aliança que eu tinha com a minha esposa, né? E aí Deus falou muito forte comigo, que ele estava renovando a minha aliança, né? Eu tô sem aliança, a gente mandou fazer a aliança, mas eu me sinto muito mal, né? E muitas vezes eu vejo o cara ou a mulher andando, eu não tô aqui para cagar também moral para ninguém, né? Mas a aliança ela é algo muito forte. E eu percebo, Ulisses, e graças a Deus os amigos que eu tenho têm bons casamentos como você, né? Bons não, excelentes casamentos, e sempre tem a esposa por trás. Então quando eu me vi sem aliança, Deus falou, estava renovando a minha aliança, aquilo foi muito forte. Eu trouxe uma palavra para o grupo de negócios, para o Boss, que eu lidero também lá de Friburgo, e foi muito interessante quantas vezes as pessoas quebram alianças construindo um negócio. Aliança com amigo, aliança com sócio, aliança com cônjuge, né? Então, como é importante a gente ter as alianças, manter as alianças. Então, sempre quando eu olhava a aliança, eu lembrava de tudo aquilo que eu construí junto com a minha esposa até ali, aquele momento. E eu vejo muitas pessoas rompendo a aliança, né? Pra você ter ideia, a taxa de divórcio cresce 160% ao ano, né? As pessoas não convidam a pessoa para casar. Vamos morar junto, vamos fazer um test drive. Se der certo, a gente casa, né? Não estou aqui para cagar regra para você. Mas as famílias, tem uma frase do Tolstói, não sei se você vai lembrar, que ele faz. As famílias que dão certo de uma maneira específica. E as que dão errado, não sei qual é o nome a frase certinha, mas dão errado de diferentes maneiras. Então, quebrar alianças, né, é algo que faz você sucumbir, não só na sua vida emocional, mas nos negócios, né? E quando a gente fala das nossas esposas, né, eu tenho a Bárbara é um suporte incrível para eu estar aqui, um suporte em todas as áreas. Eu olho, cara, existe o Leonardo antes e depois, né? Tudo que eu faço é pensando na minha casa, assim como você faz pensando na sua filha, que é o verdadeiro ouro, né? O meu verdadeiro ouro eu descobri que era Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender o que era sucesso na vida. Que a gente acordar de manhã, olhar para as pessoas que mais importam, que a gente tem aliança,
é acordar na madrugada toda. Não sei se você faz isso, mas toda madrugada eu acordo, minha esposa está dormindo de boca aberta. Eu vou lá no quarto, olho as minhas filhas e falo, cara, eu sou muito rico. E nada supera o tamanho da riqueza que eu tenho, que é ter aliança com as pessoas certas, é estar caminhando ao lado das pessoas certas. E é muito comum você ver quando as pessoas começam a ganhar grana, ela quebrar essas alianças. Eu acredito que você, muito além de investidor, você é um conselheiro de negócio, de vida. Teve algum momento, para algum aluno teu, que você deu um conselho específico voltado para o casamento, que virou a chave? Porque você não é só um mentor que ensina o cara a ganhar dinheiro através de investimento. Você é um mentor de vida porque você tem uma vida que dá muito certo aqui no bastidor e na internet que você mostra também. Teve algum caso em específico que o cara foi para você por conta dos investimentos, você acabou ajudando esse cara a mudar o casamento, mudar uma outra área de vida? Fala pra gente. Com certeza, tem muito aqui, eu adoro falar desse assunto. Acho que se eu não falasse de investimentos, de negócio, eu ia falar de casamento na internet. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que, voltando lá ao assunto de eu estar gordo e agora ter melhorado o meu físico, né? Melhorado? Pô, 3% de gordura, tu tá top. Eu malhava numa academia que ela tinha um cheiro de fossa muito forte. E aí, esses dias, chegou um amigo nosso antigo e falou assim... E eu falei pra ele, essa academia aqui, irmão, ela tinha um cheiro de fossa horrível. Ele falou assim, não, tá até agora esse cheiro de fossa, só que tu acostumou. Então, isso é uma metáfora pra gente. Verdade. Que a gente acostuma com o cheiro da merda. Desculpa falar aqui isso. Então, às vezes, tu tá com um casamento nota 5, tu tá com a saúde nota 5, tu tá com uma disposição e uma pegada no teu trabalho, uma qualidade de serviço nota 5, e aquilo vai virando padrão. E aí tu vai acostumando com o cheiro da merda. E aí, qual que é o conselho aqui, né? Uma vez eu perguntei pra minha esposa se ela era feliz no casamento. Ela falou assim, cara, nos 8 primeiros anos eu não era feliz no casamento. Eu fiquei chocado quando ela falou isso, porque eu era muito feliz. Eu era muito feliz. Falei assim, como é que tu casou comigo se tu não era feliz nos 8 primeiros anos? Ela falou assim, porque eu sei que teu coração é bom, mas, pô, por que era tão ruim? Porque o padrão que eu tinha do meu pai e da minha mãe era tão baixo que era nota 2. E aí eu vivia na nota 5, já era 150% melhor. Mas ela estava acostumada a nota 10. Uau! Então, a gente tem que andar com pessoas, Léo, que elevam o nosso padrão. Sabe quem que deve ser o líder da tua empresa? A pessoa que tem um padrão mais elevado. Se não for você, bota a pessoa que tem o maior padrão para liderar essa empresa, porque essa empresa precisa disso. Uau! Então, a gente tem que olhar para o nosso casamento e enxergar se os padrões que a gente está usando para determinar qualidade ou não qualidade estão adequados. Se não tem um cheiro de merda ali que a gente acostumou. Então, às vezes, falar grosso com a tua esposa, dar uma patada, é um costume. Mas ela é assim mesmo, ela merece, não sei o que lá. Aí, outro conselho. Isso aqui, assim, é batata, irmão. Pergunta para a mulher do cara se ele ganha o que ele merece. A maioria das mulheres vão falar, não, ele merece mais. E aí pensa na lógica disso. A mulher, ela decidiu entregar a vida dela para tu cuidar. Então ela vê potencial em você. Só que você não explora esse potencial, porque tu tem medo. Então, na Bíblia, a mulher é estrategista, a gente é a força motriz. Energia de avanço. Então, pensa menos, seja menos teimoso e faz o que ela tá mandando tu fazer. Porque ela tá vendo com mais clareza as coisas e ela vê mais potencial em você do que você mesmo. Cara, que louco. A minha vida dava muito errado. Nos primeiros anos de casamento, a gente brigava muito, eu e a Bárbara. E eu fui entender porque como eu fui um cara que vivia também... Meus pais são maravilhosos, mas meus pais brigavam muito. Então, quando eu vivia aquilo e olhava o meu relacionamento, o que eu fazia? Não, eu sou o homem da casa, sou o cabeça, eu faço e que se dane. E eu não ouvia minha mulher. Eu não ouvia minha esposa. Cara, quando eu entendi esse conceito de ouvir a sua esposa, né, eu entendi o quanto eu estava deixando de prosperar, de avançar, de ter uma vida melhor. E, cara, hoje eu não consigo tomar uma decisão sem trazê-la para decidir junto comigo. Eu tenho uma máxima, quando eu vou tomar uma decisão muito importante, eu falo com a pessoa, eu não consigo tomar essa decisão sem antes compartilhar com a minha esposa. Eu preciso compartilhar com ela. E, cara, desde então, quanto sucesso a gente trouxe por conta desse acordo. Talvez para quem está do outro lado seja um desafio tremendo, né, compartilhar decisões junto com a sua esposa. O que você pensa disso, cara? Cara, lá em casa, tanto eu quanto a Raia, a gente é dominante. Então a gente chegou num acordo que cada um vai dominar uma área e o outro vai respeitar. Apoiar.
E esse é outro conselho. Nunca incentive a tua mulher a fazer nada, tá? Você só apoia a tua mulher. Porque elas acabam achando que a gente, quando incentiva, tá cobrando. Sim. Principalmente quando a gente chega com aquela energia muito masculina pra dentro dos assuntos. Então, amor, eu te apoio o que você quiser fazer. Eu te apoio, eu te apoio, eu te apoio. Eu só te apoio. Mas eu vou trazer aqui um outro ponto, Léo. Que isso aqui é motivo de briga de casal, irmão. E quando você tiver essa clareza do que eu vou te falar, teu casamento, tua vida vai ser muito melhor. Tu conhece aquele estereótipo da mulher que só pensa em gastar? Claro, pô. Viagem, trocar de carro, comprar roupa e tal. Aí o cara fica pé da vida com a mulher falando assim, mas tu só pensa em gastar. Tem que pensar em produzir. Mas quem tá certo é ela. Por quê? Quem é que gera a vida dentro? É tu ou ela? Ela. Então ela vive num mundo de abundância, onde ela tá enxergando o futuro, e é por isso que ela gasta. Por que ela quer marcar a viagem? E tu fala assim, mas eu não tenho dinheiro, quer marcar a viagem. Porque ela sabe que tu tem capacidade de ganhar o dinheiro para fazer a viagem. Então ela tá num modo criativo, pensando no futuro, coisa boa pro casal, e tu na tua escassez fica tolhendo essa abundância que vem da mulher. Uau. Então, quando a minha mulher começa a falar de viagem, comprar coisa, eu falo assim, amor, vamos comprar 2 então, vamos fazer uma viagem maior. Incentivar. Por quê? Porque esse imaginativo, ele é o início da criação. Só que a gente, por estar firmado muito no mundo carnal, no que está acontecendo agora, a gente acaba não deixando elas ganharem a asa e desenvolverem algo muito maior. Mas lembre-se, quem gera vida dentro do ventre é a mulher, não é o homem. Uau. Cara, que incrível, hein? Que conceito, né? Então ouça mais a tua mulher do outro lado, não, deixa ela gastar. Legal. Deixa ela gastar, deixa ela pensar em viagem, deixa ela pensar em tudo, porque assim, vai vir coisa boa daí. Cara, que maneiro. Então, ó, abre o bolso, cara. Ô, Ulisses, já chegando na nossa reta final aqui. Peraí, deixa eu só agradecer aqui que a minha esposa, irmão, ela tinha que ser negociadora. É mesmo? Irmão, que isso, que mulher econômica. É mesmo? Sério mesmo. Tu pega uma parada, pega um orçamento de 10 que ela transforma em 5, rapidinho. Sem brigar com a pessoa. Que maneiro, hein? Sem brigar com a pessoa. Cara, que legal, cara. A Bárbara também é... Você sabia que quando eu fui casar com a Bárbara, eu pedi a Deus para que ele falasse comigo, e ele me deu a palavra de Provérbios 31:10, da mulher virtuosa. É. Ali eu tive ali clareza de que era Bárbara, mas além disso, né, hoje eu ensino às minhas filhas, ó, filha, é por aqui que começa. Essa é a régua da mulher virtuosa. E elas adoram ler a Bíblia. Mais um outro elogio pra minha esposa. Quando a gente casou, eu determinei um orçamento pro casamento. Ela gastou 20% menos. Que maneiro, hein? Maneiro. O cara das finanças multiplica o dinheiro e Exato. ela que conserva. Exato. Pô, legal. E doa também. E doa também, né? Aliás, dar e receber do Adam Grant, fantástico, né? Sim. Quanto mais você prospera, mais você tem a necessidade de doar. Porque sobra tanto, é tão abundante, que você tem prazer em fazer isso. Meu irmão, já num bate-bola final, eu vou te fazer umas perguntas rápidas, você vai falar a primeira coisa que dá na tua cabeça, meu irmão. Tchuli, o que o dinheiro é? Liberdade. O erro mais caro que você já cometeu foi? Pensar que filho era despesa. Liberdade financeira começa quando? Você ganha muito. Uau. Uma coisa que o dinheiro nunca vai comprar. Paz de espírito. Qual foi a maior lição que você teve sobre empreender? É frustrante, mas é bom. Uau, concordo com você, cara. Não trocaria por nada. Se você tivesse que começar do zero amanhã, o que você faria? Entenderia que quem está debruçado em Deus não tem como começar do zero, porque ele pegou o negativo da cruz e transformou isso num positivo infinito, irmão. Uau. É muito óbvio isso. Cara, que incrível. Não cara. tem como sair do zero quando tu tá com Deus. Uau, uau. Pegou aí do outro lado? Se você extrair tudo esse bate-papo que a gente teve aqui, tudo converge para Deus, tudo converge para a família. É o que eu falo sempre. Empresário forte, família forte, empresa forte. Tudo começa com Deus, cônjuge, filhos e trabalho. A ordem dos fatores altera o produto. Irmão, que alegria ter você aqui comigo. Aí, antes de terminar aqui, deixa eu só dar um aviso pra galera, Léo. Vou ficar forte igual ele também no próximo, hein? Me cobra aí. Irmão, quem escutou aqui eu falar, o Léo falar, eu vou falar por mim, tá? Mas eu sou o maior pecador que existe. E isso aqui é uma coisa que a gente aprende na Bíblia. Quando tu vai expulsar demônio, tu tem que primeiro limpar os teus demônios.
Então, irmão, se tu acha que eu sou aqui santinho, nada, eu faço muita coisa, penso muita coisa pecaminosa. Mas o importante é você reconhecer isso, para que você possa se aproximar de Deus. Porque Deus é tão puro que ele não consegue proximidade com aquilo que está sujo. Então se limpa, admite que tu é pecador, irmão. Essa era uma inconsciência que eu tinha antes de me converter, porque as pessoas falavam que eu era pecador, eu achava que ela estava me xingando, que ela estava me julgando. Eu não entendia que essa era a minha natureza. E aí, quando você conhece a tua natureza, você começa a ficar mais cuidadoso. Qual que era o problema de Sansão? Sansão, ele começou a brincar na vinha, pegar o mel em cima do leão morto, ou seja, ele começou a flertar com o pecado, com aquilo que ele não podia com aquilo que ele não podia. Então, hoje em dia, eu nem quero proximidade com aquilo que vai me tirar do meu caminho. Uau. Porque eu sei que eu sou fraco. E admitir que eu sou fraco me torna mais forte. Amém. E isso vale também para os investimentos. Uau. Admite que tu é conservador e vai ali pouquinho em pouquinho. Uau. Irmão, queria que a gente conversasse mais. Foi muito bom isso aqui. Bom demais, né? Cara, deixa pra galera o teu arroba pra quem não te segue. Ó, você que é empresário, tá ganhando dinheiro, tá diversificando aquilo que você tá ganhando, você precisa conhecer o Ulisses. Cara, fala o teu Instagram, Ulisses. Por onde é que eles começam? Como é que eles começam a investir com você ou ter aulas com você? Começa numa aula gratuita. Você vai achar em qualquer lugar no meu YouTube, mas também no meu Instagram, @tiouli. E pode ter certeza que uma hora tu vai comprar de mim, porque vai ser natural. Amém, que assim seja. Isso é uma da lição que eu aprendi nos negócios, Léo, que é o seguinte. Eu dava de graça o que eu vendo hoje por 100 mil. 100, literalmente. Eu dava de graça e as pessoas me davam um bolo. Então eu entendi que as pessoas elas têm que pagar para que elas se comprometam com o resultado delas. Concordo plenamente. A gente acha que é um problema cobrar do cliente. Cara, quantas vezes eu dei treinamento e a pessoa não faz. Não aproveitou. Então, assim, aprenda que cobrar é um favor que você faz ao teu cliente. Para que ele se comprometa com a solução que você está vendendo, com o produto que você está vendendo. E assim, se o teu negócio é bom, está dando certo, toma cuidado para que você não tenha uma falta de diversificação. Porque o teu negócio provavelmente está em real. Então faz bem ter renda variável em dólar, renda fixa em dólar, commodities. Faz esse equilíbrio também. Entenda que às vezes o negócio tu não vai ter um herdeiro para tocar esse negócio, mas uma carteira de investimentos fica para tua família. Então é sobre preservação e perpetuação de patrimônio. Uau, que incrível, irmão. Pô, incrível, cara. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, você, irmão. E tenho certeza que a galera vai usufruir muito de todo esse bate-papo que a gente teve aí, cara. Valeu. Tamo junto, irmão. Valeu. E aí, Shein? Se despede aí no vídeo, galera. Se inscreve no canal. Tio. Ah, é? eu não falo nada do meu canal. É verdade. Então você que está chegando aqui, você que assistiu esse podcast, gostou desse conteúdo, segue a gente aqui, multiplica, manda para mais gente, para que pessoas possam se conectar conosco e ter essa vivência comigo, com o Tiouli aqui. Nosso canal é @leonardo.loureiro no YouTube. Te vejo lá. Posso dar uma dica aqui mais? Bora? Pega esse podcast, transforma ele num e-book através do LLM e faz um call to action para a pessoa. Você quer ver um resumo dessa conversa em texto? Clica nesse link que está aqui embaixo, aí você vai pedir e-mail, telefone, e aí tu vai receber esse material preparado pela minha equipe. Top. O Caio, você como o Caio vai ver, Caio é do meu time, tá gravando aqui, vai decupar tudo e depois? Aí você vai conseguir captar esses leads de maneira mais clara e abordar eles. Ou dar uma ferramenta, tá ligado? Não, top. O Caio, já pega essa dica aí pra gente, a gente não tá fazendo isso. Então, maneiro. Eu tenho um cara de IA comigo, fera no meu grupo de negócio, fera. Cara que eu tenho que te apresentar. Você tá utilizando IA para alguma... Direto, pô. Direto, né? Lógico. Né? A primeira aula que eu fiz sobre IA. Mas você fornece alguma coisa através de IA para os caras analisarem? Só suporte, né? Só então, suporte. A gente traduziu o meu cérebro para IA, ela responde qualquer coisa, um suporte online. Maneiro, cara. O tempo maneiro, todo. Maneiro. Mas a primeira aula que eu dei sobre ChatGPT para os investimentos foi em 2023, cara. Cara, que maneiro. Eu já tinha visto, porque o mercado financeiro já usa IA, tipo assim, há décadas. Você tá sabendo que o Cloud fez uma atualização agora recente sobre indicação de investimento? Você tá sabendo dessa? É verdade essa parada? Caô, né? Isso cabe até um episódio sobre isso. É mesmo, é? Eu fiz uma aula esses dias que eu peguei as 20 perguntas iniciantes. Marketing, né? E botei no ChatGPT, Grok, Gemini e o Claude. E aí eu vi que eles partem de uma premissa, uma doutrina. Eu não sei se na engenharia tem isso,
Mas nos investimentos tem a doutrina racional e tem a doutrina comportamental. Então, os modelos que a inteligência artificial vão partir da premissa de que o mercado é racional. Uhum. Mas só para tu ter noção, o Warren Buffett acredita que o mercado não é racional. Então, é por isso que vai dar resultados diferentes. E como você não tem conhecimento do assunto, não tem um mentor para te orientar... Não tem previsão do que não vai ter acontecer. clareza do que está sendo recomendado, entendeu? Uau, que louco, hein? Então, foi uma jogada de marketing. Que eles ventilaram muito isso no mercado para a galera fechar o cloud, né? Exato. Estão bombardeando o GPT para a galera ir para o cloud. Mas né? esses dias eu fiz uma aula que eu resumia Microsoft, tudo, dentro do cloud. E foi muito bom também. É acessório, cara. É acessório, né? Cara, maneiro demais. Nunca vai substituir quem é bom no que faz. E vem cá, quando é que você vai fazer a imersão à mina? Pô, não tem que saber quando é que é. Tem que falar aí, ó. Fala aí. 31 de julho. Não, deixa eu fazer. Estamos gravando ainda? Eu continuei. Tá. Ficou interessante. Ô, Léo, e... conta aí pra mim o que é a mina e quando é que vai ter a próxima edição? A mina é imersão de negócios para donos de negócios, que são 3 dias imersivos para o cara trazer uma mentalidade de alavancagem, liderança, gestão, crescimento e mentalidade. Lá eu trabalho toda a base para o cara crescer de maneira funcional. Eu trazia muitos investimentos, Uli, lá de Dubai, Emirados Árabes e lá, em especial Dubai. E lá tem um prédio Burj Khalifa. Tu já foi para lá, né? Já. Burj Khalifa você tem que ficar assim, tu é alto pra caramba, né? Tu não olha tanto, eu tenho que ficar assim, que eu sou tampinha, né? Então, aquele prédio ele levou 6 anos para ficar pronto. 1 ano foi só de fundação. Eu construo também em loco, já tem alguns anos já. E o que eu percebi? A parte mais importante é o fundamento. Você fala de investimento e sempre traz o fundamento, né? E o que o empresário faz? Ele se preocupa em construção em escala, nos andares, mas ele não olha a base. E qual é a base do empresário que prospera? O CPF. Tanto é que eu tenho uma máxima, né, que você conhece, todo mundo fala no mercado, não existe CNPJ forte com CPF fraco. As pessoas falam, mas não entendem o que é um CPF forte. CPF forte é quando o cara está em um alinhamento com Deus, quando ele tem uma família bem ajustada, quando ele vive princípios que prosperam e principalmente quando ele pega tudo isso alinhado à gestão, liderança, vendas, processos, gestão de gente, ele consegue escalar um negócio de maneira funcional. Lá na imersão à mina, o cara vai aprender como crescer um negócio sem perder a família. Eu costumo dizer que é a única escola de negócios do Brasil que vai ensinar o cara a prosperar sem perder o que mais importa, né? A galera tá vendendo muito dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos escalar um negócio, mas de que maneira? Então a mina é escalar de maneira certa. É a porta de entrada para o cara crescer de maneira funcional. Então são 3 dias para virar. Presencial ou online? Presencial na Barra da Tijuca, 3 dias, 31 de julho, 1 e 2 de agosto. E como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, vai no meu Instagram, manda um alô que o meu time vai falar com você. @loureiro.leonardo.